Seu Christian, primeiro eu pergunto por que que o senhor procurou o Ministério Público, né? Se está aqui voluntariamente, ou se foi forçado para vir aqui, e o que é que o senhor quer conversar com o Ministério Público? Eu fui procurado, eu vim voluntariamente, porque Tá, eu estou cansado, cansei de ser ameaçado, coagido e vendo todas as vergonheiras na cidade que está acontecendo e não quero ter uma continuidade disso aí. certo, Quero dar um basta, certo. basta. Por isso que eu procurei o Dr. William para ele me orientar e me trazer no Ministério Público. Maravilha. Perfeito, Cristian. Então, o senhor já apresentou aqui uma procuração, né? Já apresentou até uma informação prévia. E aí eu digo para o senhor o seguinte, que como colaborador, né? O senhor é investigado de algumas irregularidades, mas como colaborador, o senhor abre mão a esse direito ao silêncio, né? Que o senhor teria se fosse investigado, e passa a ter a obrigação de dizer a verdade, tá? Não pode nem mentir, nem deixar de me contar alguma coisa sob pena aí de cometer um crime e além de invalidar essa colaboração. Fique tranquilo, tá? A gente vai fazendo perguntas. É claro que o senhor pode esquecer de alguma coisa, isso é natural, normal, né? Ninguém é obrigado a contar. O que não pode é esquecer voluntariamente, né? Olha, não vou contar a ele isso. Isso aqui não pode, tá? Sim. O senhor estava falando que teve um Covid, que teve Tive um. Covid em dezembro de 2020, Tá. muito forte, que eu Chegou a ficar tive. internado até? Não fui internado porque eu não quis. Tá. Mas por orientação médica era para mim até ser entubado. Meu pulmão foi atingido 70%. Meu Deus. E eu tive problema de cabeça, então até hoje com problema de visão. Mas assim, eu vou tentar lembrar o máximo que puder. O que eu não consegui lembrar, doutor, pode ter Tá. certeza que eu vou procurar lembrar e vou informar. Ótimo. Eu vou Excelente. falar a verdade e nada mais que a verdade, entendeu? Certo. Aí, vamos começar, seu Christian, falando do primeiro anexo, que é a sua relação aí com essa administração que começou em 2017, né? Principalmente relacionada às pessoas do Renato Pique, né? Renato Jardel Gurtinski, né? Que é o Pique, né? Uhum. E o Gilberto dos Passos e as outras pessoas com eles relacionados. O que é que o senhor pode falar sobre a sua relação como empresário dessas pessoas? Vá contando aí a história desde o começo, bem tranquilo, pra Tá. gente. O Pique, eu conheço ele desde pequeno, desde criança, porque, porque ele era vizinho, morava perto da minha casa e tal. Eu era bem amigo do irmão dele, então eu tenho uma amizade com ele de muito tempo. E quando ele foi candidato a vereador, ele me procurou para ajudar ele a ser candidato a vereador. Eu apoiei ele, em alguns amigos meus, indicando ele, tudo e tal. Daí, quando ele foi a vice-prefeito, eu fiquei muito feliz, né? Porque o cara que vai te abrir as portas. Na Sim, verdade, ele te abrir as portas da prefeitura, né? Então, eu fiquei muito feliz e eu comecei a trabalhar com a prefeitura, mas participando das licitações normal. Em alguns serviços que eu já trabalhava na prefeitura por parte do prefeito anterior. certo, A minha amizade, o que eu posso falar? Que a minha amizade que eu tenho com ele era de anos certo. e continuou na prefeitura. Mas a amizade foi tipo, foi ficando obscura, foi mudando. Na verdade, não tinha mais amizade, entendeu? Porque ele se afastou, começou a pensar de uma forma diferente. Então ele me tratava não como um amigo mais, e sim como um empresário, uma fonte de renda para ele. Certo, Era isso o meu pensamento em relação a ele desde quando ele assumiu como vice-prefeito. tá. Entendi. E aí, como é que começou os contratos ali em 2017? Qual era a empresa que o senhor tinha? Qual foram os contratos que o senhor fez ali com a prefeitura em 2017? Aí? Vamos tentar por ordem cronológica, né? Assim que eles ganharam ali em janeiro de 2017, qual era o Sim. cargo que o Pique assumiu? Como é que foi isso aí? O Pique era o vice-prefeito, assumiu o cargo de secretário de administração, não tinha secretário, se não me engano. Eu trabalhava com minha empresa, eu fundei uma empresa em nome da minha esposa, que não é Volpes Tá, Construções. Por quê? Porque eu não podia fazer no meu nome e usei o nome dela. certo. Inclusive, ela não tem nada a ver, ela nunca participou de nada. Não Deixa uma coisa bem. administra, não sabe fazer. Nada, Tá, nada, nada. Ela só pedia, eu pedia para ela assinar, ela assinava o que eu mandava, e ela nem na empresa ela ia. tá, Ela não pisava dentro da empresa, certo. tá? Porque ela tinha um cargo de professora, ela trabalhava como professora, e quando ela parou de trabalhar como professora, que foi na época que eles entraram, ela saiu da professora.
Ela saiu, porque ela não queria, ela não gosta do PIC do Beto. Eles são o partido contrário, a família da minha esposa. Certo. Então, tanto é que ela saiu da... Mas eu usava o nome dela porque eu não tinha outro nome para usar. Certo. E eu comecei a trabalhar com a Volpesa Construções, em 2017, locando máquina e equipamento. Daí eu trabalhava normal, mas no 2018, meados de 2018, eu vi que, sim, que eu não era mais interessante para eles eu continuar com máquinas e equipamento. Tanto é que tem uma gravação que eu fiz, que eles instruíram um produtor rural, a ligar o orímetro da minha máquina durante o dia, filmar e mandar para a prefeitura para poder cancelar meu contrato. Só que como eu vi que era forjado isso aí, fui atrás do produtor e fiz o produtor gravar, que foi a prefeitura que mandou fazer aquilo. Ele gravou. Falou, não, foi mandado pela prefeitura para fazer isso. Isso tem esse vídeo ainda? Eu tenho a gravação que está em posse de vocês. Tá. Já está em posse de vocês. Perfeito. Aquele que o senhor entregou Entreguei, anteriormente, né? Entreguei. Eu posso mostrar como que é a Tá. gravação, posso dar. Tá no seu celular, né? Tá no meu celular, que eu entreguei o celular para vocês. Perfeito. Eles estavam... Daí o que acontece? Daí chegou uma época ali, eu estava trabalhando com a Volpes e tal, chegou uma época que o Nilson começou a trabalhar. Tá. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Nessa época que o senhor trabalhava com a Volpesa, o senhor dava propina para o PIC? Era assim, ó, era muito pouco. Tá. Eu não lembro de cabeça, mas era muito pouco, porque não tinha assim, um valor, porque era muito pouco, não tinha um valor específico. Tá. Mas eu arrumava, era 5 mil, 10 mil, era pouca coisa. Até então não era assim, um valor de expressão. Entendi. E como é que funcionava isso aí? Ele pedia para o senhor, ele chamava o senhor aonde? O senhor entregava em dinheiro? Como é que funcionava isso em relação às máquinas ali, né? Como é que funcionava? Que assim, ó, eu trabalhava com máquina e massa asfáltica. Certo. Eu fazia As duas coisas. as duas coisas, máquina e caminhão e massa asfáltica. Certo. Daí ele falou, eu preciso de 10 mil, mas não era vinculado a contrato nenhum. Nessa época não era nada. Certo. Ele pediu o que ele precisava. Certo. 10 mil hoje, não sei o que, me arrumo para amanhã, não sei o que. Daí eu pegava, ia lá, sacava, ou às vezes eu tinha, porque com essa empresa, como eu tinha muita ação trabalhista, eu não podia deixar o dinheiro virado então tudo o dinheiro que entrava eu pagava tudo no dia e o resíduo que sobrava eu ia lá e sacava. Certo. Sacava e guardava. Não vou peças construções. Certo. Daí, às vezes, ele pedia, eu falava, preciso de 10 mil. Eu ia lá, pegava o dinheiro e levava para ele. Eu era lá no Brasil Veículos, ou era na prefeitura, ou era numa rua. Já aconteceu de levar lá dentro da prefeitura, Então, era em vários lugares, né? Ele pedia 5 mil, pedia 10 mil. Eu não pedia um valor específico que não existia ainda uma porcentagem específica da obra naquela Entendi. época. E ele pedia esse dinheiro para. E o senhor dava esse dinheiro para ele pela amizade que o senhor tinha, ou porque ele era secretário de administração, vice-prefeito, e o senhor queria que ele continuasse gostando do senhor e mantendo os contratos? Com certeza, porque ele era secretário de administração, vice-prefeito. As minhas notas chegavam lá, eu tirava a nota de manhã, à tarde já pagava. Então tinha esses benefícios aí por esse dinheiro para ele. Tinha o benefício tipo assim, não esperava uma fila cronológica. Certo. Chegava a nota de manhã, à tarde já pagava. Era sempre assim. Nunca chegou assim uma nota minha de ficar 2, 3 dias, a não ser que eu tivesse um problema com o recurso. Certo. Entendeu? Que daí é com o recurso da Caixa, alguma coisa, né? Perfeito. Aí era assim que funcionava essa questão das máquinas. Aí o senhor disse que começou a perceber que eles não queriam mais que o senhor trabalhasse com máquina. Porque assim, ó, chegou uma época que ele falou, chegou assim, fazer um comentário, se tinha como ele adquirir algumas máquinas. Daí eu falei para ele, não, O pique. eu pique. Ah, Eu falei, não, tem como. A máquina é minha, eu não devo nada, pois não é financiado, né? Eu comprei na época que eu trabalhava com a T-Rock e sim. com a CMPC, eu comprei esse maquinário, então não tem interesse. Eu não tenho interesse. Daí eu vi que naquela época eles viram que o outro mercado, que era de pôr o equipamento. Daí eles chamaram uma outras empresas para começar a participar da licitação. Entendi. E tiraram e estavam querendo me descartar. Entendi. Você podia explicar um pouquinho melhor isso, porque talvez tenha interesse para a gente, como é que foi essa percepção que o senhor teve. Então, eles não queriam mais um empresário que prestasse serviço e que desse uma propina para eles. Eles queriam eles mesmos prestar esse serviço com o nome de laranja, é isso? Não chega a ser bem assim, o nome deles mesmo prestar o serviço, mas eles queriam entrar junto, Sócio. sócio.
Porque ele perguntou, ó, você tem um maquinário, tem interesse em vender uma parte, fazer alguma coisa? Uma vez ele chegou e perguntou para mim isso aí. Eu falei, não, a máquina é minha, não preciso vender. Não tem interesse em vender. E dali, e acabou. Então, a conversa acabou. Foi uma conversa muito rápida. Não foi assim. Entendi. E não, nunca mais ele falou disso. Nunca mais ele falou disso. Só falou uma vez isso aí. E eu falei, não, não tem interesse e pronto, acabou. Certo. Tá. E daí eu vi que ele começou a participar, que eu participava com uma ou duas empresas assim, que tinha concorrente. Certo. Quem que era? Era o cara lá de Major Vieira, de Neymaron, Tá. que era meu concorrente ali, e até ele ia, às vezes ele ia ele, a esposa dele, cada um com uma empresa. Tá. Quem é o nome da empresa? Da esposa, lembra? Tânia, parece, se não me Tânia engano. Marão? Era Tânia, Cerâmica Ouro da Terra, alguma coisa era assim? ele. Tá, Ele tinha Tânia, e alguma coisa assim. tá. Tá? Daí eles participavam também, como era pregão, eu brigava em alguns equipamentos que eu tinha interesse, porque eu não tinha interesse em alguns equipamentos, que nem reta escavadeira, eu não, só tem uma, não tinha interesse em pegar. Porque daí, como ele tinha interesse, ele brigava Certo. até eu chamava ele de louco, os preços que ele fazia. Mas eu não sabia qual que era a tratativa desse. Tá. A minha era bem clara. Foi muito bem clara. Depois que eu não aceitava algumas imposição deles, era muito bem clara. Executar o serviço o mais enxuto possível e colocar os caminhões nos piores trechos para poder destruir o caminhão. Tanto é que nós trabalhamos lá na Serra da Barra Mansa, puxando cascalho lá que destruiu todos os caminhões. Porque daí entrou um rapaz lá chamado Nilson Kochalski. Tá. Certo. E aí? Esse Nilson começou a perseguição. Porque ele claramente ele falava para a cidade inteira que ele não gostava de mim e que um dia eu ia ser preso. Ele falava isso com todas as letras para todo mundo. Certo. Um dia você vai ser preso. Daí ele começou a perseguição. Daí ele fazia o quê? Ele pegava os maquinários, os caminhões iam carregar o material, ele mandava um rapaz junto para ficar lá só anotando a notinha. Mas para mim era melhor, porque eu não precisava eu ter o meu contador. Entendeu? Então, assim, daí uma época, esse Nilson me chamou, ele foi de secretário de desenvolvimento, se não me engano. Certo. Ele passou a ser secretário e me chamou lá na prefeitura. Me chamou lá e perguntou para mim como que era o trâmite, como que era, porque ele não gostava do pique. E eu vi claramente, porque ele não é burro, eu vi claramente que ele estava ou querendo passar a perna no pique, no Beto, ou alguma coisa tinha. E ele chegou, começou a perguntar, eu falei, Nilson, mas você nunca gostou de mim, por que você quer conversar comigo agora? Sempre falar mal de mim, não quer conversar comigo agora. Não, não sei o quê, porque veja só, porque pode dar muito cagada aqui, eu tenho muito documento aqui que é contra você. Eu falei, cara, você tem documento contra mim? Joga pra frente. Mete o pau, vai, procura o teu direito. Só que eu não tinha que dar atenção porque ele não gostava de mim, então eu também não. E eu saí daquilo ali, eu saí daquela reunião com ele, saí, fiz uma reunião com ele, mas eu senti que aquela reunião não era para aquilo. Era para tentar pegar alguma coisa do pique do Beto. Do Petro, para ele ter uma carta na manga contra os dois. Certo. Tá? Daí passou um tempo, eu descobri que eles tinham brigado. Estavam brigados eles. E ele tentou me usar, só que eu não abri. Não abri. E o senhor sabe aí, nessa situação, quais foram as empresas que eles usaram para fazer essa questão das máquinas aí, não? Eu, assim, ó, eu não tenho certeza, porque se vocês olharem ali, o tempo eu abandonei. Tá, Quando eu vi que eles estavam fazendo sacanagem comigo, tá. desculpe a palavra Pode sacanagem, falar, não tem problema mas nenhum. quando eu vi que eles estavam usando de má fé, Tá. Para porque prejudicar o senhor ali? não, e eu tenho provas. Tem prova que a agricultura foi lá, o produtor falou, ele gravou, que eles estavam ligando o urímetro, eles ligavam o urímetro, filmavam e mandavam para a prefeitura. O cara falou que ligou o urímetro ao meio-dia. Tá. Dele ligou para a prefeitura e falou, ó, o operador fez um videozinho, mandou para o PIC, Sim. ó, a empresa deixa o urímetro da máquina ligado ao meio-dia para pegar para pegar a hora. Só que quando eu vi o vídeo, eu olhei assim no vídeo do celular do PIC, o PIC mostrou, pouca vergonha, isso aqui dá cancelamento de contrato. Eu falei, cara, tá vendo que ele falou meio-dia? Mas tá vendo o sol, a sombra da máquina ali, ó. Foi no final do dia, depois das 6. Eu falei, eu vou atrás desse cara. E eu fui, outro dia, peguei o operador, fui lá. Eu cheguei lá e falei com o cara, ó, você ligou o urímetro, cara. Você ligou o urímetro para acusar nós. Ele falou, sim, mas quem mandou foi a prefeitura.
Ele falou, está naquele áudio lá, que ele falou que quem mandou foi a prefeitura, para tentar cancelar meu contrato. E o senhor acha que isso aconteceu porque o PIC queria ser sócio do senhor e o senhor cortou fechou a porta, é isso? Ele não era bem um sócio, ele queria comprar algum equipamento para pôr junto. Entendi, mas aí dividiu os lucros da contratação com a prefeitura. Ele dividiu o lucro, ele ia colocar equipamento. Eu não aceitei na hora. O dia que ele falou, ó, vamos pegar uma máquina, alguma coisa assim, sabe? Certo. Assim, ele nunca, deixar uma coisa bem clara, assim, ele nunca chegou para mim e falou, eu quero ser sócio seu. Certo. Não, isso não... Não era muito não, claro, assim. Não, porque um dia até na cidade eles comentaram, me chamaram, falaram, ó, o PIC é sócio teu, é? Eu falei, cara, o PIC tem que crescer mais umas 10 vezes para poder ter os equipamentos que eu tinha. Então, não existe isso aí. Só que, assim, ele, o Nilson, eles sempre tinham uma vontade diferente de ter uma máquina junto, de fazer. Tanto é que daí, quando eu saí. Chegou uma época que eu falei, não vou participar mais. Não quero mais hora, porque era impossível se trabalhar com hora máquina com eles. Quando eles queriam dificultar, eles dificultavam. E eles queriam hora também. Que você fizesse hora para poder Dar dinheiro. dar dinheiro. Tá. E como é que foi isso? Como é que eles queriam essa hora? Como é que foram as conversas nesse aspecto? As conversas assim, ó, vamos colocar um rolo compactador para trabalhar e fazer 10 horas por dia. Nem que não trabalhe 10, mas faz 10. Daí eu falei, não aceitei isso aí. Eu não aceitei porque eu já sabia do tamanho da bronca e já tinha ciência de outra cidade que já tinha acontecido isso. Então, quem foi que lhe propôs isso? Foi o Nilson ou foi o Pique? Não, foi eles mesmos. Eu não lembro de cabeça assim. Tá. Mas é conversa assim, do Pique, assim, do Nilson. Assim. O Nilson nunca chegou claramente e falou isso. Tá. O Nilson sempre foi obscuro no negócio. Ele nunca chegou, vamos fazer hora máquina, não. O Nilson, até ele controlava até demais os meus equipamentos. E dos outros? Dos outros era do jeito que for lá, entendeu? Entendi. Até os caras davam risada, porque os meus equipamentos eu controlava até demais, porque ele não gostava de mim. Certo. E ele claramente falava isso. Tanto é que, aonde eu fui trabalhar com os equipamentos, na época, destruiu todos os equipamentos. Foi uma época que choveu muito. Nós fomos numa cascalheira ali em Três Barras, que chegou a arrancar a tampa do motor do caminhão. De tão ruim que era a estrada ali. E eu tinha que fazer, tinha que trabalhar. Mas assim, o Nilson não tinha assim O Pique, ele falava, coloca o rolo compactador lá e aquele jeito que ele sempre falava assim. Sim. Vai lá, olha lá e veja lá, pessoal, e faça a hora. Mas eu não cheguei a fazer isso. Certo. Tanto porque o senhor teve medo que pegasse. Não, esse aqui eu tinha certeza claramente que ia ser pego. Tá. E mesmo assim eu não quis fazer, porque daí, tanto é que eu não quis fazer, que eles me cortaram. Eles falaram, não participe mais. Eles falaram isso? Falaram, não, ele falou com todas as letras, não participe mais. Você não participe mais de hora máquina aqui na prefeitura. E eu falei, não, eu nem quero mesmo. Faço questão de nem participar. E isso ele falou com todas as letras. Certo. Não participe mais. Tanto é que eu parei com a Volpesa de participar de hora máquina. Parei totalmente. Tá, aí isso foi em 17, 18 e 19. E o senhor dava essas propinas para ele aí quando ele pedia? Quando eu pedia. Tá, e o senhor tem condições de olhar o seu extrato, o extrato da Volpesa e mais ou menos definir? Eu consigo levantar, eu preciso de um prazinho. Claro, uns 15 dias aí. Tá. Uns dias aí eu consigo levantar. Eu vou pedir todos os extratos da Volpesa, pego todos os saques que foi feito e eu tenho alguns saques específicos, porque quando ele pedia 5 mil, eu ia lá e sacava 5 mil. Certo. Então eu tenho alguns saques específicos. Certo. Alguma coisa tem específico, não é tudo. Certo, entendi. Então, e por ser de mais tempo, eu não lembro de cabeça bem. Claro, perfeito. Daí então fica o compromisso do senhor de olhar essas propinas que o senhor dava aí em 2017, 18 e 19 para o PIC. Dava mais para alguém? Chegou a dar para o Beto, pessoalmente, dinheiro? Não, para o Beto, uma vez eu levei na prefeitura. Uma vez eu levei na prefeitura 20 mil reais. Eu levei lá e coloquei dentro da gaveta da mesa dele. Mas ele estava sabendo disso? Tinha acertado com ele? Estava ele, o Pique, estava tudo na sala, num sofazinho. Estavam até falando do sofá novo que ele tinha comprado, não sei o quê, estavam lá comentando que tinha dado até uma confusão, não sei o quê. Eles estavam comentando ali, eu falei, viu, tá aqui então. Vai ali e coloca na gaveta. Eu abri a gaveta, fui lá e coloquei, envelope, fechei e saí. Certo. E esses 20 mil foi a título de quê? Ele estava precisando. E foi ele que lhe pediu? Não, foi o Pique que pediu para levar para o Beto. O Beto, ele nunca chegou para mim e falou, quero R$1. Beto, em si. Era tudo através do Pique. Certo. O Beto nunca chegou, porque o Beto falava que ele tinha medo de conversar comigo.
Falava porque o pique assustava ele. Sabe? Tanto é que ele nem nas festas que eu fazia na chácara, que eu convidava o Beto não ia. O Beto foi uma ou duas vezes só lá. Quando era um negócio de outras pessoas que faziam lá. Certo. Não quando eu fazia alguma coisa. Então, assim, tudo que o Beto não chegou assim, ele pediu dinheiro para mim, mas o que chegava, ó, você tem que dar 100 mil pro Beto lá. E ele falou, ele usava o nome do Beto. Tanto é que tá naquele áudio que eu passei para você, tá o nome do Beto ali. Certo. Ele, o Pique falando do Beto. Então, ele falava, mas o Beto de você ele não vai pegar nada, pode ter certeza. Ele tem medo que você grave, tem medo que você filme. O Pique falava isso. Falava isso pro senhor. Falava isso. E aí, mas teve uma oportunidade que o senhor colocou esses 20 mil ali, que era pro Beto. Isso. Na Não lembra qual foi o ano e mas já era do asfalto ou era de hora máquina? Era de pavimentação já. Tá. Eu não lembro. Foi nesse ano aqui, não. Tá. Foi já depois. Foi depois. Eu não lembro agora. Na nossa relação aqui, 17, 18, 19. Não sei se não foi esse aqui, ó. Fevereiro de 2020, 20 mil. Tá. Não sei se não foi esse aqui até. Certo. Eu posso lembrar. Eu posso tentar puxar pela memória, né? Puxar pela memória. Mas vamos seguir a ordem cronológica, então. Então, aí o senhor se abusou aí da questão das máquinas, porque eles estavam prejudicando o senhor e tal, e decidiu mudar de ramo, assim. É isso? Eu já trabalhava com asfalto. Certo. Só que eu não tinha acerto técnico para pegar a obra maior. Vai falando, vamos tomar água pro senhor aí, tá? Eu queria. Daí eu não tinha acerto técnico para pegar. Mas eu posso pegar no copo, então. Toma no copo, ó. Toma no copo. Daí eu já fazia, os recaps das obras da cidade. Eu pegava massa asfáltica e fazia recap das obras da cidade. Certo. A maioria das obras de recap aqui de reperfilamento era eu que pegava. Certo. Por quê? Porque as empresas não têm muito interesse em fazer, porque vai pedir para fazer uma quadra hoje, outra quadra amanhã. E como eu tô aqui, fica mais fácil. Entendeu? Então eu participava. É massa asfáltica quente ou fria essa? Quente. Tudo que eu participava é quente. E como é que você consegue armazenar? Não, você pega, você produz na pedreira. Tá. Na OB ali, eu comprava na OB. Eu comprava na OB essa massa aqui. No começo comprava na OB e depois comecei a comprar na Brita Par, em Papo Novo. Papo Novo, tá. Na OB. Eu pegava, comprava na OB e daí eu ia lá, tipo, programava o carregamento, eles produzem no dia, eu trago no dia. Já espalha. Já espalha. Se não pode armazenar, se não esfria, não tem como usar. Tá. Mas daí espalha. E nós fizemos várias ruas. Fizemos Coronel Albuquerque, isso aqui, Ramos aqui, várias ruas da cidade. Certo. E aí? Aqui, doutor. Aí começou, já fazia massa asfáltica e tal, e começou a procurar outro tipo de contrato, né? Eu comecei a trabalhar eu queria trabalhar com um asfalto para pavimentação. Claro. E comecei a pegar, eu comecei a fazer currículo, né, o acervo técnico, e comecei a pegar a obra de pavimentação. Que o asfalto em si, ele não precisa você ter o acervo do asfalto. Quando você compra massa pregão de preço. Tá. Você tem que ter a empresa constituída e fornecer a massa aplicada. Certo. Então, mas a obra em si precisa ter. Eu comecei a trabalhar com pavimentação, pegar as obras de pavimentação. Tá. Isso no tempo da Volpesa ali. Peguei, mas só que eu não fechei muito contrato com a Volpesa. Se vocês devem ter acesso lá, mas se vocês olharem, eu fiz 5 licitações com a Volpesa. Tá. Não é muito. Em 2, 3 anos, tá. Foi 5 licitações com a Volpesa Construção. Entendi. Aí, lógico, só deixa eu explicar uma coisa assim. Claro. Uma licitação registro de preço de massa asfáltica. É uma licitação, mas tem vários contratos dentro dessa licitação. Certo. Tipo, uma licitação tem até 6 contratos. Certo. Então, se puxar em contratos, eu tenho ali uns 15, 20 contratos. Mas licitação mesmo foi uns 5, 6. Perfeito. E aí a Volpesa começou a ter problemas trabalhistas e aí você teve que... A Volpesa começou a ter problema com trabalhista, com negativo da FGTS, CND da FGTS. Daí eu tive que parar com a Volpesa. Porque todo o dinheiro que eu recebia também eu tinha que sacar, porque senão ia ser bloqueado à noite, né? Certo. Então eu tive que parar com a Volpesa. Daí eu procurei outro meio. O que eu procurei? Eu procurei uma empresa Rodec, a DERPA de Nano Vitória, que o cara era meu amigo, entre aspas, não amigo, mas conhecido, né? Quem que era o cara? O Décio, Decinho. O Decinho? Decinho. Sabe por onde ele anda, não? Sei, Atualmente, onde é que ele anda? No Paraguai. Tá no Paraguai? Ele tá com uma caminhonete minha lá.
Tá com uma caminhonete minha que eu dei como garantia de serviço uma vez, que eu fiz a obra para eles aqui, que sai daqui de Canoinhas até 116, que passa por Major Vieira. Tá pro buraco ali. Sei. Eu fiz para ele, daí eu para mim comprar massa, dei a caminhonete para garantia. E essa caminhonete estava com busca e apreensão no Cicobi, eu tinha colocado em algum lugar para o Cicobi não pegar. Eu mandei para o pátio dele lá em União Vitória, a caminhonete. E ele foi com a caminhonete para o Paraguai. E tá lá. E tá lá. E eu já pedi para devolver várias vezes, até falei com o Dr. William, para nós fazer uma restituição de posse, alguma coisa. Sim. Porque é uma SW4, e é minha, eu já paguei ele. Eu devo, para falar a verdade, eu devo 12 mil ainda só a caminhonete. Tá. Então eu já pedi várias vezes, até nós vamos ter que ver mesmo isso aí. E ele tá lá, tá no Paraguai, ele tá trabalhando com calcário lá no Paraguai. Não tenho mais contato com ele, tenho pouco. Tá. Mas eu tinha contato direto com ele. Certo. Porque eu fazia as obras. Aqui, ó, eu peguei uma obra aqui em Canoinhas com ele, com a DERPA, né? Eu era terceirizado. E ele ganhava uma porcentagem em cima do meu trabalho. Certo. Descontava o imposto e mais uma porcentagem do meu trabalho. Eu fiz com a Rodec, com a DERPA aqui. Fiz com a DERPA essa pavimentação que vai para Major Vieira, que é onde eu tenho vários áudios no meu celular que eu entreguei para vocês, cobrando dele e ele falando comigo. Ele comentou das obras de Major Vieira, dos problemas que ele ia ter nas obras de Major Vieira. Ele já tinha comentado antes comigo isso aí. Tá. Ele falou: vou ter problema em Major Vieira, tal. Ele, pô, você podia participar de uma licitação? Eu falei: vou participar então. Eu fui participar deles, me desclassificaram por causa do nome de uma cidade aqui é na PPRA, PCMCO, nome da cidade. Em vez de colocar ali nome Cascavel, que era já da Prado, Tá. eu coloquei Caçador e eles desclassificaram. Tá. Então até foi bom, graças a Deus, porque eles desclassificaram. Mas assim, eu tive essa obra. Ele chegou a comentar alguma coisa ali do Orildo, de propina que o Orildo pedia para ele? Ele chegou a comentar de cheque que ele trocava por Orildo. Só isso. Ele falou um dia, se eu tivesse cheque, ele conseguia trocar. E nós estávamos precisando de dinheiro, se tivesse cheque, ele conseguia trocar. Não fiz. Tá. Não dei o cheque, só que eu fiz a obra lá para ele. Eu aluguei os equipamentos deles para trabalhar pra Ápia, que é que está fazendo aqui a rua aqui na BR dos 80, Tá. dos 80. Ela está fazendo recap. Como eu estava trabalhando para eles, eu precisava de equipamento. Vibro-cavadora, rolo, essas coisas, eu aluguei deles também. Eu aluguei do pai dele e acertei, fiquei devendo pro pai dele de 8 mil, parece. Só falei que só vou pagar depois que eu desci e trouxer a caminhonete, que eu acho justo isso aí também, porque os equipamentos eram do pai e do filho, né? Então, isso desce tá onde, sabe, não tá? o Décio está em Vitória. Tá lá? Está em Vitória. Eu soube que ele está em Vitória. Tanto é que semana passada ele passou aqui por Canoinhas. Entendeu? Ele foi no meu escritório semana passada, só que eu não estava aí. E daí a menina só deixou marcado lá, o Décio Pacheco teve aqui. Não lembro o dia da semana passada. Certo. E daí eu trabalhei com a DERPA ali. E mesmo assim eu não conseguia fazer o acervo. Também não conseguia trabalhar com a Bufesa. Daí a Casa Musa, de Curitiba, ganhou uma licitação aqui, em Canoinhas, de umas obras em Canoinhas. Só que eu cheguei antes para a Casa Musa e falei: vai ter a obra tal. Tem como vocês participar e eu fazer metade e você metade? O cara da Casa Musa aceitou na hora, porque ele não tinha condições técnicas de fazer tudo. Aceitou na hora e falou: não, vamos fazer. Tanto é que participou a Casa Musa, eu não participei. Tá. Nem da obra da DERPA e nem da Casa Musa eu não participei junto. A licitação, só estava como terceirizada. Não participei da licitação. De hipótese alguma eu fiz uma licitação, tipo assim, junto com uma licitação para poder cobrir preço. Isso aí eu nunca fiz. Então, assim, eu participei da Casa Musa, a Casa Musa ganhou, que eu ainda cheguei e falei: ó, se você der tantos por cento, vocês vão perder. Você tem que dar tanto. Eu tinha assim, eu via no mercado o preço. Eu via quanto que estava rodando no mercado, então quantos por cento dá, que nem hoje. Hoje eu sei que hoje, para mim ganhar uma licitação hoje, eu tenho que partir para cima de 14%. De 14% a 18% ganha a licitação, menos de 14% perde. Então, esse aí é uma visão que a gente tem no mercado, né? Certo. E a Casa Musa ganhou, eu fiz a obra com a Casa Musa. Depois eu peguei a Paviplan, ganhou uma licitação e passou uma obra para mim também. Passou uma rua para mim fazer. Fazer a base, fazer dreno, fazer tudo. Eles só vieram aplicar a massa. Certo. Mas a parte da... Eu trabalhei como terceirizado. Certo, entendi. Entendeu? Isso aí em 2019? Esse já era 2019, 2020. Certo. Era 2018 e 2019.
18, 19, tá. E aí? Em 2020, eu teve uma licitação, ia ter licitação grande. Licitação essa que nós participamos com e daí só que a Powerplan ia participar, e era o concorrente, não que falou que não ia terceirizar para mim. Eu tentei. Não, ganha lá e pega um pouco de obra, passa para mim, não queria pegar tudo. O Powerplan não ia fazer isso, ele falou que não, que eles têm interesse em eles mesmos tocar. O Casa Musa não ia participar e a DERPA já tinha sumido, já tinha desaparecido do mercado. Eu peguei e fui atrás de uma outra empresa, onde eu achei a Prado. Fui por indicação de um amigo, que era representante comercial, ganhava 2% de tudo que ele puxasse de obra para mim, de acervo, mas isso aí ele não era da prefeitura, não era de nada, ele era um representante comercial mesmo. Ele saía só no mercado fechar serviço. Como é que chama essa empresa, só para a gente? Prado e Prado? Prado e Prado. Limitada, é isso? Prado e Prado limitada, assim, não é Prado e Prado Tá, limitada. pode falar. A Prado e Prado, eu chamei eles vieram, trouxeram toda a documentação e nós participamos de uma obra participamos de 3 licitações, perdemos 2 e ganhamos uma, de 4 milhões. Tá. E começamos a trabalhar nessa obra aí, de 4 milhões. Esse é o contrato 115. Contrato 115. Certo. Nesse contrato também, fazia o serviço de pegava e o PIC pedia, ó, preciso de tanto, 20 mil, 30 mil, eu ia lá e entregava. Tá nesse valor que está aqui. Tá. Certo. Tá no valor que está aqui. Começou pelo contrato 115 aqui. Esse já começou pelo contrato 115. 115. O senhor poderia explicar? O senhor está apresentando uma série de documentos aqui, né? Uma pastas de extratos de 2021. Tudo isso vai ser juntado. Extratos de 2022, extratos de 2019, né? Tem bastante extratos aqui, né? Que o senhor está apresentando agora e vai ser juntado ao procedimento. O senhor poderia explicar mais ou menos o que é que o senhor fez, como é que foi esse estudo que o senhor fez aqui, por favor, para a gente, para até chegar nessa planilha que o senhor também vai falar para a gente aqui? Tá. Eu peguei os extratos da conta, como eu sacava o dinheiro para dar para eles. Tá. Para dar para o PIC, na verdade. Tá. Então, quando eu digo eles, é o PIC, porque é o do PIC que saía digo assim, para ele que espalhava, ele que dava para quem ele queria, né? Certo. Que, ó, ele falava para mim sempre que era para ele e para o Beto. Ele falava isso para o senhor? Claramente. Claramente ele falava, é 6-6. Tá. 6-6. Metade para mim, metade para o Beto. Tá. Entendeu? Eu pegava o extrato, eu peguei o extrato para comprovar o meu saque. Tá. Tá aqui, ó, de 2019. Por quê? Quando a Prado veio, ganhou, ela precisava de uma empresa, que eu tivesse uma empresa aqui, para eles poder contratar. Que ela não podia vir, ela fazer e ela sacar o dinheiro, ela ia pagar. E como meu pai tinha uma empresa, a SMK, que estava inativa, eu solicitei para ele me apoiar nesse ponto, porque eu não podia usar o nome da Volpesa, né? Certo. E ele pegou e me cedeu essa empresa. Certo. Ele me cedeu essa empresa. Falou, ó, eu cedo a empresa, então, que estava inativa, até se consultava, ele que para trás não tinha movimento, ele reativou a empresa dele, que era de 86, parece, reativou, e daí eu comecei a trabalhar Em 2019, eu dava quase nada. Sabe? Em 2019 eu nem dava dinheiro para eles. Era a mínima coisa que quase não começou mesmo em 2020. 2020. 2020, porque aqui, se você olhar nos extratos, no saque de 2019, não tem saque. Tá. E 2019 você já tinha ganhado esse contrato de 4 milhões e meio ou não? Não. 2019 não. Tá. 2019 eu não tinha. Eu ganhei o contrato em 2020. 2020 foi o contrato 115, o de 4 milhões. O contrato 115. Pode até ser que seja 2019, final de 2019. Tá. Mas começou a faturar 2020. Tá. Aí só para a gente entender essa questão dos extratos, seu Cristian, dos extratos, né? O senhor disse que na Volpesa, tudo que o senhor recebia, o senhor sacava porque tinha problemas trabalhistas, bloqueios, não é isso? Isso aí. Nessa outra empresa, o dinheiro ia para a conta de quem? Da Prado e Prado ou da MRK? Não, SMK. SMK. O dinheiro, a prefeitura fazia o serviço, eu fazia o serviço da prefeitura, eu tirava a nota pela Prado e Prado, o dinheiro ia para a Prado e Prado. Certo. A Prado e Prado tirava a participação, a administração deles e os impostos. Certo. Tá? E pagava para mim a diferença. Tá. Que era o aluguel de equipamento, o aluguel do caminhão. Esse extrato que você está trazendo aqui é da SMK Pavimentações Limitada. Tá. Que é onde eu sacava o dinheiro, da SMK eu sacava o dinheiro para pagar o PIC.
Certo. Eu sacava da SMK, não sacava da Prado e Prado. Certo. Entendi. A Prado e Prado, então, depositava na conta da Da SMK. SMK. Tá. Certo. Entendi. Perfeito. Continue, seu Cristian. Daí eu sacava o dinheiro da conta da SMK, onde eu coloquei aqui no extrato os valores que eram. Lógico, tinha saque que não era para eles também. Tá. Aqui, se olhar aqui, ó, que nem exemplo, em janeiro, eu saquei 49 mil, Tá. saquei 15, saquei 2, 2, 2, 2, 10. Tá. Eu grifei aqui o que era para eles, 49 e 2. Tá. Deixa eu só mostrar aqui na gravação para ver se o documento está sendo colocado. Então, o que está grifado é o que era entregado a título de propina, é isso? Isso, que era entregado para eles. Tá. O senhor poderia ir. Agora você já explicou a dinâmica do que o senhor vai falar, mas o senhor poderia, então, dizer para a gente o que é que pagou no contrato 115 e o que aconteceu depois no contrato maior, por favor, voltando ali para aquela parte do contrato 115. Tá. O contrato 115, eu pagava um pouco para eles pediam, né? Conforme, hoje eu preciso de 50 mil, amanhã, depois da manhã. E quando eu peguei o contrato maior, que é uma obra que foi a Progresso que tinha ganho e foi desclassificada, e eu entrei depois e ganhei essa obra, com 14% de desconto, se não me engano. Certo. Ele chegou e me chamou lá na sala dele e falou, ó, ganhou, ó, parabéns e tal, só que assim, não esqueça que tem um pedágio, 8%. Eu falei, não, 8% não posso pagar. Eu dei o desconto. Como que eu vou... Eu participei da licitação. Isso, com essas palavras, eu falei com todas as clarezas. Eu participei da licitação, eu dei o desconto e ganhei. Agora, se quer 8% do que eu vou trabalhar, ele, não, é 8%, senão vai ser cancelado o contrato. Eu cancelo, posso mandar cancelar amanhã. O PIC falou. O PIC falou. Foi bem claro isso aí. Eu falei, cara, e como que eu vou fazer? Ele falou, ó, paga 8% que lá para frente nós vemos. Eu te restituo de ativo, equilíbrio, alguma coisa que nós fazemos. E daí, nessa época, eu não tinha muita a palavra reequilíbrio, não era muito constante. Que o reequilíbrio mesmo começou a falar depois, um pouco depois, mas a gente falou, ó, ele falou assim, reequilíbrio, aditivo, tal. Eu até perguntei para ele, mas o que é reequilíbrio? Não, você vai reequilibrar a obra com o preço do mercado atual, lá para frente. Falei, então beleza, tranquilo, vamos fazer, porque senão eu ia perder o contrato. Certo. Eu ia perder. Certo. Aí você aceitou pagar esses 8% de propina? Aceitei pagar os 8% de propina. Tá. E nós somamos o valor mais ou menos, quanto que ia dar, 1.180.000. Do contrato? No contrato. Certo. De tudo que tinha. Tá. Você está me devendo no contrato 4 milhões, está me devendo quanto? Ele falou isso aí. Ele falou do contrato. Ele falou, tá. Falou, você está me devendo tanto no contrato de 4 milhões, você já recebeu tanto, você está me devendo tanto, e mais esse contrato aqui, somando tudo, 1.180.000 sem me pagar. Foi como se fosse um preço acertado, já 1.180.000. Certo. Eu tinha que ir pagando conforme eu ia recebendo e pagando. Certo. Pagando. Entendi. E tinha vezes que eu tinha que pagar antes de receber. Senão não. Porque assim, ó, era de praxe. Ele pegar e falar assim. Ele que você fala é o PIC. Se não puder falar o nome dele, tá? Era de praxe o PIC falar assim. Eu pegar e ir lá cobrar, o João, chegar pro João e fazer Que missão. João? Quem é esse João? João Litzmaier. Quem é esse cara? Ele é do secretário de planejamento. Certo. Era de praxe chegar, João, vamos fazer medição? Vamos fazer medição. Fazia medição. Eu falava, João, vamos tirar nota. Não dá para tirar nota. Você tem que conversar com o homem, que era o PIC. Você tem que conversar com o PIC. Mas, cara, eu preciso receber. Não posso tirar, Cristiano. Eu não tenho autorização de tirar nota. Ele mandou segurar. Tinha que conversar com o PIC. Ele chegava lá, PIC, o que é? Cara, você está me devendo tanto da nota passada, não sei o que, isso aqui. Traz aqui que eu libero a nota. Eu tinha que levar o dinheiro para ele ele ligar para o João e falar, pode liberar a nota. Ele liberava a nota e ia para o Diogo poder pagar. Certo. Entendi. Entendeu? Então, isso aí era praxe. Isso aí era praticamente era constante. Eu tinha que quase que sempre tinha que fazer isso. Tá, mas o senhor falou que o PIC disse, o senhor está me devendo 8% do contrato de 4 milhões. Mas o senhor não disse que dava uns dinheiro para ele daqueles contratos? Não, eu não falei que deu 8%. Ah, tá. Foi no contrato grande que ele chegou e falou 8%. Ah, tá. Antes eu dava tipo assim, ele falava, Cristian, não, porque o senhor falou agora. 30 mil, tá, certo. Daí ele chegou, viu, o negócio seguinte, daí depois que ele falou do 8%, ele falou, e do outro contrato você me deve 200 mil.
Você entendeu como? Ah, tá. Ele no 4%, ou 4 milhões, não tinha a palavra 8%. Certo, ele criou depois, mas ele criou aplicou depois, para mas ele trás. aplicou no 4 milhões também. Tá, mas aí o senhor não falou, mas naquele de 4 milhões eu não te dei tanto, tanto, tanto. Daí ele falou, você está me devendo a diferença. Ah, Você entendeu? Eu falei para ele, mas eu já te dei tanto. Não, mas é a diferença. Você tem que me pagar a diferença. É 8% dos dois contratos. Daí eu comecei, dos dois contratos não, era de 4 contratos. Porque uma licitação foi dividida em 3 contratos. qual era? 68, 69 e 70. Que é essa licitação grande. É a licitação 68. 68, 69 e 70. Tá, E certo, o contrato 115, que era o outro. certo. Então, daí ele somou tudo e falou: você me deve tanto. Você me deve 1.180. E eu tinha que ir pagando. Daí chegou uma época que ele fez uma reunião lá na chácara. Tá, chácara do meu mas pai. vamos tentar agora, Christian, contar propina por propina. Vamos tentar lembrar cada primeira vez, com base na tua tabela aí, a primeira vez que tu deu a propina aí dos 8%. Qual foi a primeira vez? Foi quantos mil? Entregou para ele? Aonde foi? Vamos tentar lembrar aí dessas A situações, primeira tá? vez que eu entreguei foi em janeiro de 2020. Janeiro de 2020, foi a primeira, tá? Essa do contrato grande ali. Tá, janeiro, tô anotando aqui, tá? Uhum. Ok, janeiro de 2020, 50 mil. 50 mil. Tá, como é que foi isso? Foi em dinheiro. Tá, sempre era em dinheiro. Sempre em dinheiro. Tá, Tá. Assim, ó, se eu precisar 100%, eu não vou conseguir. Mas tinha vários pontos que entregava propina para ele. tá, Ou era na loja dele, na Tá. Brasil Veículos. tá, Já foi na prefeitura também, tá, algumas vezes. E outras vezes era nas ruas. tá. Que ele falava para nós visitar a rua X. Visitar a rua que nós estávamos executando o serviço. Tá, Chegava lá e dava o dinheiro para ele. tá. Dessa primeira vez, em janeiro de 2020, lembra onde é que foi? Eu acho que nesse começo era quase sempre na Brasil Veículos. Tá, Eu não lembro direito, mas eu tenho quase certeza que era na Brasil Veículos. tá, Ele certo. teve umas vezes que ele foi lá na chácara do meu pai para pegar o dinheiro. Tá, Ele chegou lá e falou, viu, tô indo aí, isso aqui e tal. Nós ia lá e ele pegava lá, entendeu? certo. Então, essa primeira vez foi 50 mil em dinheiro, que só acha que foi na Brasil Veículos. Eu acho que foi no Brasil Veículos, eu não lembro de cabeça assim. Não tem problema, beleza. A segunda vez, qual que foi? A segunda vez foi os 20 mil. Esse eu tenho certeza que foi dentro da prefeitura. Como é que foi isso? Esse aí eu cheguei um dia na prefeitura, tava ele, o Beto passa dentro da sala. Eu entrei, ele me esperou ali na frente, já Sim. na sala de recepção. Entramos ali, eu peguei, tirei o dinheiro do bolso, estava no meu bolso. Era 2 fardos de 10. Tirei do meu bolso e coloquei na gaveta da mesa do Beto. Na gaveta do mês do Beto, ok. Eu abri a gaveta e coloquei ali. Tá. Ele falei, tá aí, ó. Eu falei, tá aí, ó, e conversamos outras coisas e saímos. Porque o Beto ele não queria muita conversa comigo, entendeu? Tá. Ele nunca foi de se aproximar de mim. Então, você poderia explicar como é que foi essa entrega assim, como é que era a sala, o que que eles estavam falando ali, o que é que o senhor lembra desses detalhes aí? A sala, assim, ó, eu entrei, tinha um sofazinho, que eles tinham um sofazinho ali, que eles estavam tudo ali, num sofazinho preto, que eu lembro bem, e Tá. a sala do Beto, a mesa dele lá no Sim. canto, com a bandeira ali e tal. Daí eu cheguei ali, eu coloquei a mão assim, né, e falei, viu, vou pôr aqui, ó. Eu falei, vou pôr aqui. Ele coloca na gaveta. Eu peguei, fui ali, abri a gaveta e coloquei dentro da gaveta. Esses 20 mil. Foi o único dinheiro que eu dei na presença do Beto. Na presença do Beto. Lembra que mês foi esse? Foi em fevereiro de 2020. Fevereiro de 2020. Eu tenho quase certeza que é fevereiro de 2020, entendeu? Tá. Certo. Perfeito. E a terceira vez? Você tá vendo que eu tô anotando aqui todas, né? Pra gente ir. É que eu não vou lembrar do cor de tudo, assim. Não tem problema, mas porque- quantos mais lembrar, melhor. Não tem problema. Ah, a terceira vez eu não me lembro, não sei se foi na chácara e tal. Mas aí o senhor já vai dizendo para eu já ter minhas anotações aqui, tá? Veja só uma coisa. Que nem aqui, ó. Em maio de 2020, foi 100 mil. Só que não foi os 100 mil De uma vez de uma só. vez só. Tá. Entendeu? Certo. Foi 100 mil dividido em mais vezes, porque eu não podia pegar no banco. Só que tem um detalhe, doutor. Tá. Para ajudar, que eu acho que vai ajudar muito, maio de 2020. Maio de 2020, tá aqui o saque, ó. Foi 2 vezes de 50 mil. Tá. Porque pelo saque eu tenho a data os Tá. dias que eu dei. Então a terceira foi em maio de 2020. Tá. Foi 100 mil. 100 mil, foi 2,50, né?
Eu acho que, não, doutor, essa aí foi uma de 100 só, porque aqui, ó, 19 do 5, 18 do 5, 20 do 5. Às vezes eu tirava um dia e o outro, juntava tudo para levar na mão só. Uma vez, tá. Uhum. E aí, lembra como é que foi esse 100 mil? Porque era um dinheiro maior, né? Como é que é 100 Esse eu mil? lembro, esse eu acho que eu lembro. Eu não sei se é esse, ou é uma, ou foi um valor que uma vez eu cheguei na frente da loja dele e ele pediu para mim ir no carro dele, na frente da loja. Qual que era o carro? Qual carro que ele estava? Porque esse tinha vários Trocava. carros. Mas eu acho que era a caminhonete que ele estava preta. Qual que era A a SW4. SW4 Eu não preta? tenho certeza. Tá, Não vou precisar porque eu posso estar errado. certo. No caso desse, eu enrolei na minha blusa. Porque era na calçada, era todo mundo ali. Era dentro do envelope, Tá. era dentro do envelope, mas para mim não mostrar o envelope, eu joguei minha blusa por cima. Ah. Eu cheguei no carro, coloquei o corpo para dentro do carro e joguei a minha blusa assim. Tirei minha blusa e joguei no banco. Ele já jogou para baixo do chão. Eu nunca vi 100 mil em dinheiro. Fica um volume grande, fica um volume pequeno. É isso aqui, doutor. Não é o volume, É cabe no tipo uma envelope. caixa de sapato, é isso? É, menor caixa de sapato, e cabe no envelope, depende das notas, Das né? notas, certo. Depende das notas. Certo. Aí foi lá na Brasil Veículo, jogou no carro, é essa que o senhor acha? Isso. No carro, ok. A quarta, como é que foi? Quarta vez, Quarta vez. Vá vendo suas anotações aí, né? é 80 mil, é Tá, 80 mil mais ou menos que eu dei para ele. tá. Foi em duas vezes, 30 e 50. 30 e 50. Uhum. Tá. Lembra onde foi? Qual foi a data? Assim, o mês? O mês foi em junho. Tá, 30 e... É o que tem todo anotado aqui do Não, estado. beleza. Junho de 2020. Tá tudo anotado aí, né? Mas eu vou tomando notas aqui para já ir lembrando depois. Como é que foi essa de 30 e 50? Doutor, eu não lembro direito. Eu Tá, sei que uma dessa aí, ele foi lá na chácara pegar. tá, Que eu estava viajando e eu pedi para meu pai entregar para ele. tá. Eu pedi para ele, deixei o envelope, falou, ó, o Pique vai vir aqui e tal. E chegou uma época que o Pique não queria mais conversar comigo. Nós só brigava, né? Direto, nós discutia. Mas discutia por quê? Eu discutia por inúmeras coisas, por causa das obras que ele falava que ele sempre falava quando ele tinha qualquer pezinho que não deu certo um dinheiro, que às vezes eu prometi um dinheiro e não cumpria. Sim. Ele chegava, vou cancelar tuas obras, cancelar tuas obras, porque não sei o quê, e já ligava pro João ir lá e fazer uma notificação para mim ou fazer alguma coisa. Então ele vai cancelar. Chegou uma época que eu falei assim, não, cara, cancela tudo. Eu comecei que antes eu aceitava tudo que ele falava. Aí depois começou a ficar bravo. Em 2021 em diante, eu comecei a ficar bravo pela forma de que eles pegavam o dinheiro, entendeu? Tinha obra que eu não tirava o valor do que eu pagava para eles. Entendi. A minha nota, mais da metade ia para eles. Sabe? Era 8%, só que vinha acumulado de coisa, tinha uma nota que eu tirava que era mais metade. Eu não conseguia trabalhar. Então, eu comecei a brigar com ele, comecei a discutir, e daí teve discussão também de futebol e tudo, que a gente lá no Elite, a gente discutiu algumas vezes e tal. Daí começou a criar um atrito, entendeu? Começou a criar um atrito. Daí ele falou, não quero mais falar com você, não sei o quê. De agora em diante eu vou falar só com o Sérgio e tal. Sérgio quem é? Sérgio é meu pai. Certo. Falou só com o Perfeito. Sérgio. Daí o Sérgio pegou, teve uns dois envelopes que ele entregou, que eu pedi para o Sérgio entregar para o Pique, né? Tá. Mas ele falou, ele se recusava a falar com o Pique. Ele não queria conversar com o Pique, porque eles, não só ele, a minha família inteira eles tinham o tato da malandragem com o Pique. Ele é muito malandro, sabe? Certo. Então eles se recusavam de falar com ele. Só que toda hora tinha que falar com ele, porque para tudo tinha que pedir para ele. Certo. Até para você fazer qualquer coisa, tinha que pedir para ele. Eu vou lançar massa asfáltica amanhã. Ó, Pique, amanhã nós vamos lançar massa. Até tem no celular o WhatsApp que eu mandava para ele, para ver se ele tava por aqui, para poder tirar foto, para poder. Tudo tinha que pedir para ele, entendeu? Ele era o que comandava o contrato, né? Certo. Ele era o que fazia Aí dessa vez foi o seu pai, o Sérgio, que teria entregue esse valor. que teria entregue. Mas o seu Sérgio não tinha nada a ver com isso, foi só. Nunca. Ele simplesmente, o que acontece? Ele me emprestou a empresa e eu pedi para ele entregar esse valor uma vez, sabe? Tá. E ele lembra? Se eu chamar ele aqui, ele lembra de ter entregado isso aí? Lembra? Tá, Lembra? Umas duas vezes ele entregou pro Pique. tá. Umas duas vezes ele lembra, tanto é que ele comentou já comigo dos dias que ele lembra da data que ele entregou, tudo, Tá, entendeu? Assim, mas não vai saber, ele não sabe o valor, tá.
Ele só sabia que ele entregou o envelope. Certo. Eu nunca abri para ele o valor que ele estava entregando. Certo. Ele entregou o envelope e tanto é que ele me orientou a procurar o Ministério Público. Teve uma vez que ele me orientou, procura o Ministério Público, várias vezes, não foi uma, várias vezes. Ele e meu irmão me orientaram várias vezes. Eles não gostavam disso. Ele nunca gostou disso. Sim. Nunca gostou. Meu irmão, inclusive, nem se envolvia com isso. Meu irmão ficava só na oficina, não queria saber nem... Como é o nome do seu irmão? Sérgio Moca Júnior. Ah, o Júnior, tá. Ele não queria nem conversa com nada. E tanto é que quando ele tinha festa na chácara, ele sabia que o Pique ia, ele não ia. Ele já não ia porque ele não gostava nem de ficar perto dele. Certo. Então, deixar uma coisa claro, não é que eu esteja defendendo ele, mas realmente era eu que fazia toda a... Não, perfeito. Aqui a gente está atrás da justiça, né, seu Christian? O que cada um fez é o que tem que pagar. Então, a quarta vez que eu estava viajando foi lá na chácara que seu pai teria entregue, não é isso? Isso. Tá. E a quinta vez, qual foi a data? A quinta vez... Vá vendo aí nas suas anotações. É que eu estou por ordem aqui, né? Sim. Então, foi em julho. Julho, tá. Julho, 45 mil. Tá. Esse 45 mil em julho, eu... Ah, outra coisa, Foi né? que deu 2020, né? Tá. 2020 para frente. Tá. Só que tem outra coisa, né? Tinha vez que eu entregava pro Diogo também. Tá, certo. O Diogo, quem é o Diogo? O Tá. Diogo era o secretário de administração da prefeitura. O Diogo Carlos Seidel. O que o Pique fez? Ele chegava para mim e falava, ó, combina uma rua aí e entrega pro Diogo. Daí eu ia lá, falava com o Diogo, qual rua que nós vamos entregar? Daí ele mandava um WhatsApp para mim e falava, ó, Cris, eu estou com um problema na obra, tem a moradora da rua tal, 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 número tal, que está com dificuldade lá, é bom se dar uma passada na obra lá, dar uma olhada. Eu já sabia que era para ir lá. Entendeu? Era essa a jogada. Outra coisa importante, todas as vezes que eu chegava na prefeitura, na sala do Diogo, eu tinha que pegar meu telefone e dar para ele, ele pegava o meu e o dele e colocar na geladeira, dentro da geladeira, para não ter problema de escuta de telefone. Sim. Todas. Isso aí que orientou a primeira vez foi o Pique. Que eu lembro bem, ele pegou o telefone, chegou lá e falou, vocês têm que ser mais inteligentes, não pode ser burro. Pegou que nós estava com o telefone na mesa, eu falei, não, esse telefone não está ligado? Não, mesmo assim ele pega. Pega aqui, coloca na geladeira. Fecha a geladeira e ninguém escuta. Então, todas as vezes. Não sei se podia falar isso, mas... Sim, você pode falar tudo, seu Cristo. Pode ficar bem tranquilo. Todas as vezes chegava lá, quando quem entrava na sala, eu já dava o telefone. Certo. Já colocava na E geladeira. o senhor lembra as vezes que entregou o dinheiro ao seu Diogo? Eu não lembro assim, mas foi várias vezes também. Foi? Foi. E o Diogo recebia dinheiro para ele mesmo? O senhor dava uma parte do dinheiro para ele, destinado para ele? Veja só. O Pique às vezes chegava e falava para mim, viu, você vai levar 5 mil pro Diogo. Para ele. Tá. O Diogo já teve várias vezes que já pediu para mim também. Tá. Que ele estava precisando de dinheiro e tal. Falei, cara, eu posso fazer, mas eu vou descontar do total. Certo. Não sei o que, chorava e tudo. Eu falei, não, eu vou descontar o total. Daí eu chegava, falava pro Pique, o Pique, vai lá pro Diogo que ele me devolve. Algumas vezes ele falava que ele me devolve. Tá. Entendeu? Porque às vezes o Diogo também tinha que pagar alguma coisa pro Pique. Certo. Um dia até o Diogo reclamou. Falou, viu, devo 6 mil pro Pique, tem que pagar. Tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar. Você tem que me arrumar 6 mil, isso aqui. Eu não tinha dinheiro naquela época. Daí ele até me ligou um monte de vezes. Chegou num sábado que fez acho que umas 40 ligações para mim, pedindo que precisava que eu levasse o dinheiro que ele tinha que pagar o Pique. Não sei qual que era o negócio deles, que ele tinha emprestado, parece alguma coisa assim. Até tinha viajado, eu olhava a ligação dele e nem entendia. Como que eu vou chegar e atender e falar na ligação, tô indo levar o dinheiro para você. Sim. Não tinha como. Eu pegava, eu falei pro Diogo, ó, teve várias vezes, que nem aqui, ó, em novembro, teve várias vezes que eu fiz. Tenho certeza que alguma das vezes, eu não sei precisar quantas vezes o Diogo pegou. Certo. Mas teve vezes que foi o Diogo. Principalmente numa época para cá, que o Pique ficou com medo. E ele falou que tinha que se cuidar mais, tudo e tal. E ele chegou e acionou o Diogo. Diogo, você que vai pegar, você que vai falar. E ele chegava e falava assim, ó, ele ligava para mim, mandava mensagem, né? Cristian, já conversou com o Diogo? Não, então vai lá falar com o Diogo que ele quer conversar com você. Eu chegava lá, o Diogo tinha toda a orientação que tinha que fazer. Tá, entendi. Vamos seguir por ordem, seu Cristian. Então, quinta vez foi em junho, 45 mil. Lembra aonde foi esses 45? Pois é, eu não lembro, porque teve dinheiro que eu entreguei na rua, próximo ao cemitério. Tá. Teve dinheiro que eu entreguei na rua, próximo ao cemitério. Teve dinheiro que eu entreguei na rua da Lavra Sul. Tá. Teve dinheiro que eu entreguei nas ruas. Certo. Que eles me ligavam e falavam, vai na rua tal.
Eu ia Certo. lá e Não tem entregava pra eles. problema. Não sei, não lembra, não tem problema. Eu não lembro, assim, não... Não lembra onde, né? E aí a sexta vez, Foi em agosto, agosto de 2020. Quanto? 30 mil. Lembra onde? Tem problema. Foi na rua também. Porque Rua. daí foi praxe, na Brasil Veículos, eu entreguei uns 3 ou 4 só. Tá. E daí ele descartou da Brasil Veículos. Achou que ficou muito visado ali. Ficou bem visado, porque tinha uma... chegou uma época, eu cheguei lá, ele falou, passou por um carro tal, ali em cima. Falei, cara, eu acho que tinha mesmo um carro branco, não sei o que. Ele falou, era um Sandero, não, era um, sei lá, não lembro. Ele falou, viu, aquilo ali estão filmando e fotografando aqui. Ele falou isso para mim. Eu falei, tá, e daí ele falou, viu, você não mais nada aqui dentro. Não tem mais nada aqui dentro. Qualquer coisa nós vamos conversar nas ruas. Foi bem claro, assim, sabe? E tanto é que teve vez que ele pegava outro carro da revenda para ir para as ruas. Ele Não, tinha essa preocupação. para Ah, não pegar o carro dele, né? entendi. E a sétima vez, quando é que foi? A sétima vez foi em outubro, mas foi 10 mil. Esse aí eu tenho certeza que eu entreguei pro Diogo. Foi? 10 mil? Tá. Uhum. Entreguei pro Diogo. Esse eu sei até onde qual foi a rua. Como é que foi? Foi na rua Antônio Liller. Na rua Antônio Liller, perto do cemitério. Como é que foi a situação? Ele foi de carro? O Diogo foi de carro, esperou lá, eu cheguei, desci do carro, eu joguei dentro do carro dele. Isso tava em que carro? Eu? É. Se eu Num não Gol? me... Não. Eu não lembro, doutor. Tá. E o Diogo? O Diogo, em 2020, eu acho que ele tinha caminhonete. Eu não lembro, doutor. Eu não lembro qual Sabe carro. se é, Corolla, Não, caminhonete? ele tinha uma caminhonete. Tá. Teve uma época que ele tinha caminhonete, SW4 preta, Tá. e teve outra época que ele tinha o Corolla. Tá. Um Corolla branco, se não me engano. Perfeito. Tá. Eu não lembro, mas eu já fui de Gol da empresa. Fui de Gol. Nessa época eu acho que eu estava de Gol, que eu estava sem o carro. Eu fui de Gol, já fui com o meu Jeep, que eu comprei do Adoniran, que Tá. é esse que eu falei, que eu tinha negócio com ele ali. Comprei o Jeep e ele financiou o Jeep. Ele financiou o Jeep, até busca apreensão no outro cara e eu paguei o Jeep para ele. Então mas assim, comprei o Jeep da Adoniran, e eu teve com o Cruze vermelho. Tá. Várias vezes eu peguei o carro da minha esposa, que era o carro da minha esposa, já fui. Então, assim, eu não lembro certo qual que era o carro que eu ia, mas Tá. ele Mas essa sétima vez eu tenho certeza que entregou então pro Diogo. foi lá No cemitério no ali. cemitério, no cemitério. Maravilha. A oitava vez, quando é que foi? Vamos tentar lembrar. Tá indo bem. A oitava vez foi aqui, que é bastante coisa, doutor. Então, Sim. a oitava vez foi em novembro de 2020, 125 mil. Ixi, esse foi grande, né? O grande veio no outro mês, doutor. 125 mil. Como é que foi esse aí? Lembra desse? Esse aí foi entregue em... Eu estou virando para lá e para cá, Lá, porque eu tenho problema no Cox, daí eu tenho que ficar... fica à vontade. Se quiser ficar em pé um tempo também, não Daqui tem a problema. pouco, daqui a pouco eu vou ficar. Não tem problema, a gente Ah, levanta não, aqui mas a agora câmera. deixa eu caí um tomo na praia e machuquei o cóccix. Não. Mas olha aqui, ó. Essa daí, em novembro, foi em várias vezes. Então, eu peguei, tipo, eu pegava 2 vezes e guardava, Tá. para não pegar tudo uma vez. Mas o dinheiro Sobrou foi tudo entregue aqui. uma vez só ou não? Foi entregue várias vezes também. Foi Tá. entregue, tipo, uma de 30, outra de 30. E Foi, lembra mais ou menos aonde alguma dessas? Porque foi uma alto, né? dessas. 125 é bastante, né? Não, esse aí foi 125. Não, Tá. esse aí, assim, ó. Esse eu entreguei lá na... Ou era na rua, Tá. ou ele ia pegar lá na chácara, Tá. tá? Ou ele ia pegar no... Esse aí eu cheguei a entregar no Brasil Veículos também, Tá. na frente ali. Mas como é vários, assim, eu não sabia Claro, como, não tenho de cabeça, mas era a maior parte daqui, ó, de 2020 para cá, de outubro de 2020 para cá, foi nas ruas. nas ruas. Nas Para ruas. evitar ser rastreado. Nas ruas para evitar ser rastreado. Certo. Em Aí, dezembro, em dezembro, a nona vez. a nona vez, essa aí foi a maior de todas. Tá. Foi R$ 300 mil. 300 mil? 300 mil. Tá. E como é que o senhor conseguiu pagar isso tudo aí? Eu saquei, tá aqui o saque. Tá aqui o saque. Tá. Vou mostrar aqui na filmagem.
35, 40, 40, É o que 45. está grifado, né? Tá. 300 mil. Tá. E como é que foi essa entrega aí? Essa entrega foi dividida em algumas vezes, né? Tá. Só que eu não sei assim quantas vezes foram, Tá. mas foi dividido. Eu sacava no banco, pode ver aqui, ó, se o senhor vai ver nos extratos ali, o saque, ó, dia 14, dia 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22. Tá. São várias vezes que eu saquei lá. Tá. E por que dezembro tinha tanto dinheiro? Porque foi o mês que eu mais faturei. Ah, Porque o que acontece? Eu preparava toda a obra, certo. deixava toda preparada, base e tudo, e daí eu pegava em novembro e começava a puxar pedra. Eu tenho comprovação da pedreira daí, Certo. lá de Papunduva. Ah, Tudo, tipo assim, para mim ter faturamento, eu tenho comprovação do que eu produzi. certo, certo. E em dezembro eu meti asfalto, fiz bastante asfalto também. Então eu produzi bastante, porque eu queria fazer um dinheiro para final de ano. Certo. Então, e foi um dinheiro alto que eu fiz em dezembro. Certo. Aí deu 300 mil. Aí foi dividindo em várias vezes. Aí como é que foi essas entregas? Mais As ou menos. entregas foi tudo na rua. Na rua. E pro Diogo também não? Teve alguma coisa pro Pique direto e alguma coisa pro Diogo. Tá. O Pique pedia pro Diogo passar lá, né? Ele era bem específico Tá. para chegar pro Diogo. Ele falou, ó, Diogo, dá um jeito, vai lá na rua. Até o Diogo um dia reclamou que ficou discutindo com o Pique, que era para mim ter dado um valor, uma dessas aqui, e eu não dei o valor, dei menos. Tá. Que o Pique ligou para ele, era 10 horas da noite, falando, isso são palavras do Diogo, Sim. falando um monte. Xingou ele, falou um monte. Ele estava até na cama deitado e a mulher dele escutando o que ele estava falando, entendeu? Ele saiu do Elite, se não me engano, com roupa de futebol e passou lá na casa do Diogo para pegar o dinheiro. Tá. Acontecia de o senhor prometer que ia dar tanto de propina e não conseguir? Sim, Acontecia? sim, bastante. Tá. Bastante. É onde que nós brigava muito. Entendi. Nós brigava muito, que ele me xingava, falava que ia cortar os contratos e tudo. E, na verdade, assim, ó, qualquer coisa que acontecia, ele falava que ia cortar o contrato e ia aplicar multa. Ele já tinha na cabeça o valor da multa que ele chegava. Tanto é que uma vez ele me Ele é o prometeu, pique, né? desculpa, é o PIC. O Tá. PIC tinha o valor da multa. A maioria das brigas que eu tive, das conversas, era o PIC. O Diogo ia lá na sala dele bastante. Tá. Tinha dia que eu ia 3 vezes no dia na sala dele, 4 vezes no dia na sala do Diogo, porque eu queria faturar e o PIC não deixava faturar. A nota às vezes descia, o Diogo não podia pagar, enquanto o PIC não autorizasse pagar. Sim. Se descia do João, o PIC não deixava pagar. Daí eu ia lá, falava com o Diogo, não, você tem que pagar o que você tem para trás. E eles marcavam, tanto que ficou para trás, tanto que ficou para trás, porque eu não conseguia chegar no que eles pediam, porque era muito dinheiro. Certo. Eu não conseguia, porque às vezes eles faturavam de lucro líquido, faturavam mais do que eu. Sim. E às vezes não. Eles ganharam mais do que eu nesse contrato. Porque o reequilíbrio, o aditivo que era para receber depois, eu não recebi até hoje. Certo. Não, então, assim, ó, daí ele prometeu, teve uma época que ele chegou para mim e foi bem claro, falou bem claro. Falou, sentou assim, falou, viu, vou te falar uma coisa. Você não vai terminar esse contrato. O pique falou isso. Falou, vou cancelar esse contrato teu, você vai pagar multa. Você pode escrever. Você não vai terminar essa obra. Ele foi bem claro, falou, você não vai terminar a obra. Daí ele chamou o jornal para fazer uma entrevista, ele falou, viu, eu vou meter no jornal e tudo. Falou, vou meter no jornal tudo aí, para as obras. Daí chegou no domingo, eles estouraram. Foram, filmaram, eles tiraram foto das bocas de lobo e tudo, e colocaram tudo no jornal, para dar aquele... E mandou os vereadores da posição brigar na casa. Daí eu da posição brigando e da posição também, Sim. daí foi para destruir de vez. É. Daí ele foi bem claro. Foi antes de ser preso isso aí. Foi uns meses antes de ser preso. Você não vai terminar essa obra. Você vai pagar multa. Que é o que, tanto é que eles não deixaram, né? E daí eu pedi o Ô, Cristian, vamos só continuar. Às vezes aí tá Ah, tá. procurando. Aí depois a gente vai. Depois eu vou. Isso aí. Aí depois vai contar toda essa situação. Novembro, então, foi a nona vez. Aí em 2021, pagou? Pagou. Quanto? Foi em março daí, porque janeiro e fevereiro eu não pude pagar. Tá. Porque já tinha 300 mil em dezembro Certo. Janeiro de 2000. Perdão. Março. de 2021. Tá. Ah, quanto? 100 mil. 100 mil? E lembra como foi esse?
Esse aí foi março de 2021. Peraí. Março de 2021. Tá, já sei como que foi. Foi feito saque e foi mandado para uma outra empresa para eles sacar para mim. E doutor, eu não lembro se março está certo aqui 100 mil, Tá. tá? Por quê? Não lembro se tá certo. Não, porque não tá batendo pelo meus extrato. Tá, Talvez eu marquei aqui, mas pode ver aqui, ó. tá. Março de 2021. Tá aqui, saque. 20 mil. Dia 30 de março. Então você acha que foi 20 mil? Eu não lembro se foi. Eu não lembro quanto foi. Posso pesquisar melhor, tá? Eu vou pesquisar melhor. Tá. Mas o senhor me Ótimo, explica, nós não tem problema, Christian. É como eu te falei aqui, ó. O que é importante é a gente buscar aqui que tá certo, né? Se acha que não foi isso aí, vamos pesquisar melhor. Então, porque assim, ó. Eu teve vez que eu mandava para lotérica. tá, como é que é isso, a história da lotérica? Tá, é assim, ó. Eu tenho amizade com o Grandma, né? Com o Tá? Marcos, e ele queria vender os negócios, vender os jogos deles lá, Jogo do bicho, isso? não, não, os bolão. Tá, Bolão de 1.000, 2.000 reais, aqueles bolão maior. tá, Daí eu chegava, Marcos, eu preciso de 30 mil. Posso mandar para você? Porque eles fecham o caixa, eles têm que fechar o caixa e mandar para o carro forte. tá, Eu falei, posso mandar na conta de vocês e você me dá em dinheiro 70 mil? Pode mandar, não tem problema nenhum. Eu depositar na conta deles e eles me davam o dinheiro. Tá aqui, ó. Tanto é que tá aqui junto os documentos que eu vou. certo. Então, Mas para não sacar, tu fazia isso para não sacar, é isso? não, porque o banco assim não tinha dinheiro. Tá, Quando o banco não tinha, eu fazia isso. certo, Porque normalmente, quase 100% eu peguei no banco. certo, Mas tem hora que você tem que fazer uma previsão no banco. O banco tá, não tinha dinheiro. Daí eu certo, ligava pro Marcos, falava, Marcos, você me tem um dinheiro para me arrumar aí, eu preciso de tantos mil. Mas não falava para ele aonde, para quem, nada. nada, tá, Não, e ele também não, ele só, eu mandava para ele, mas uma condição de eu comprar o bolão maior, né? Eu falava, não, certo, então compra o bolão aí, Cristian, que como eu tinha uma amizade com ele, é, ele fazia exclusivamente na amizade. certo, Então, assim, tranquilo, não tem nada a ver com a história. tanto é que eu conversei com ele agora esses dias atrás, ele falou, Cristian, eu estou muito preocupado, porque se surgir meu nome, eu vou perder a concessão. Até falei com o doutor William hoje, né, Sim, doutor? Tô falando para não ter que esconder nada. claro, Eu vou perder a concessão. Eu falei, Marcos, eu não tenho, eu vou falar, eu tenho que falar o que eu não posso deixar de falar nada, porque ele não pediu para mim não falar nada. Ele sim, só falou, putz, surgiu meu nome, vou perder a concessão, ele estava nervoso. sim. E eu falei, ó, eu vou ter que falar. Isso aconteceu várias vezes, o senhor falar isso? Porque, O senhor transferir para ele e ele entregar em dinheiro? sim, tá aqui, ó. Mas só nesse ano de 2021 ou não? 21 e 22 só. Tá. 21 e 22 só. Não, Tá, mas sempre não tinha dinheiro no banco, por que que o senhor não ia no banco dessa vez, assim? não, é que assim, ó, algumas vezes, que nem, ó, dia 17 e 18 de 3 de 2021. Eu pegava aqui, ó, 17, 18. 17, ó, 2.000, saquei no caixa eletrônico, saquei no Tá, caixa eletrônico. Sinal que não tinha que fazer previsão no banco. tá, Quando tinha para fazer previsão no banco, eu ligava pro Marcos. certo, Não precisa, Marcos. Deixa, no banco não precisa fazer previsão, eu pego com o Marcos. Daí tá, eu ia lá, sacava dele, né? tá, entendi. Eu depositava na conta dele, Entendi. Não, você transferia para ou, ele e ele entregava em dinheiro. ou vinha depósito da SMK, ou eu mandava fazer depósito direto a Prado para ele. Tá, Entendeu? Já teve. Dia Prado desconta da minha medição. certo, Normal, descontado a minha medição lá. Minha loteria grande, mas escrevi tanto de medição descontada. certo, Foi poucos depósitos que fiz na conta dele. Saquei com ele. tá, Mas tá aqui, ó. Tá aqui os valores, né? certo, Foi 178 mil no total que eu peguei através deles. certo. E essa 10ª parcela de março, o senhor Teve vai... alguma coisa que eu peguei, eu mandei para a conta dele. Tá, Fui lá, peguei o dinheiro e levei para eles. certo. Só que eu não tenho certeza do valor aí que não tá fechando pelo que eu tenho aqui, entendeu? Tá, então vamos passar para a Esse aqui eu próxima. posso consultar e se me dá o prazo de 15 dias, eu Claro, tenho. claro, trazer outra. A outra vez, depois dessa de março, qual que foi? A outra vez foi
Março foi em abril. Abril, tá. Abril. Quanto? Deixa eu ver aqui. Abril. Eu também não tá marcado certo aqui, doutor. É 30 mil. 30 mil que eu peguei 30 mil? em abril. Aham. Tá marcado errado aqui. Tá, Em abril. tá. E aí, e lembra desses 30 mil de abril, como é que foi? Esse aí eu lembro. Esse aí eu não lembro bem, mas assim foi na rua também. Foi na rua. Foi na rua. E foi pro Diogo ou foi pro Pique? Não, foi esse pro jogo. Tá, Esse pro jogo, o Pique não queria mais pegar. Ele não queria mais pegar nada dele. Era tudo através do jogo, pro jogo levar pro Pique. certo, certo. E aí, a última vez, depois de abril, teve mais? Teve junho. Junho? Junho que foi 80 mil. Tá, e como é que foi essa vez? Esse aí foi lá na chácara, se não me engano. Junho de 2021, né? Foi 80 mil na chácara? Isso. E quem foi? Foi o Pique? Foi o Pique e o Diogo. Eu não lembro, doutor, não lembro. Tá, mas foi na chácara. Foi na chácara. Aquela vez que o senhor gravou o Pique, foi uma das vezes que ele foi Foi pegar dinheiro ou foi não? em abril. Foi em abril. Não, ele foi só para conversar. Tá, Ele foi só para conversar. É que nós estávamos sem dinheiro, ele queria cobrar. Ele queria cobrar, nós estávamos sem dinheiro. Daí ele chegou lá e aonde eu cheguei, ele chegou, estava conversando com meu pai, né? sim, Daí eu peguei e cheguei. Eu cheguei lá, que eu cheguei, daí eu entrei conversar com ele, daí eu pensei, daí eu tava lá, daí eu peguei e fui lá no meu carro, levar meu celular, o que eu tinha, o atual, né? sim, E eu tava com o celular velho dentro do meu carro. Eu levei o atual e peguei o velho e coloquei no bolso. certo. Daí eu comecei a gravar. Daí quando eu tava gravando, no finalzinho da gravação lá, ele notou o celular no meu bolso. Tava um quadrado assim, sabe? Certo. Mas a hora que eu vi que ele olhou no meu celular no meu bolso, eu peguei, levantei e falei, viu, eu vou ver um serviço ali que os caras querem ver, não sei o quê. Fui lá fora e joguei meu celular dentro do carro de novo, sabe? O celular que tava gravando, né? Tá, o gravando. Porque ele notou, sabe? Mas depois quando eu Ele é o voltei, Pique, né? o Pique notou. Daí quando eu voltei com a mão no bolso, eu tirei a mão do bolso, ele já viu que eu tava sem o celular ali, sabe? Mas ele não falou nada. Não Certo. falou nada. Isso foi a gravação, né? Aí esse depois de junho foi 80 mil. E a última vez que o senhor deu foi quando? Foi agora, daí em fevereiro. Em fevereiro de Que 2022. daí eu parei de dar, os valores, Por quê? porque eu não tinha medição e não tinha dinheiro. Porque tinha essa briga que o senhor vai contar pra gente. Tá. Eu tinha assim uma discussão e não tinha mais faturamento. Faturamento teve pouco faturamento depois, sabe? Que não teve assim uma medição grande, só coisa pequena, né? Certo. E eu não estava dando dinheiro para ele. Entendi. Se não tem faturamento, não tem Não, dinheiro. e tinha até faturamento, mas eu não estava dando. Entendi. Eu não estava dando. E ele tava descontente com isso? Ele tava com raiva? Sim, estava com muita raiva. Tá. Tava com muita raiva. Lógico, eu vou levantar mais alguns valores, que Tá. eu vou fazer mais uma. Certo. Em fevereiro, então, foi 100 mil. Lembra como é que foi esse 100 mil? Foi agora, fevereiro desse ano. É, bem recente, né? Uhum. Eu lembro. Como é que Eu foi? lembro. Foi dado pro Diogo. Quanto? Eu dei duas vezes de 49 mil e pouco. Foi uma de 47 e outra de 44. Certo. E lembra? Daí fiquei devendo 7 mil. Devendo 7 mil, Eu tá? fiquei devendo 7 mil, aonde eu fui faturar uma nota e falei, não, enquanto não pagar os 7, você não tem faturamento. O Pique falou isso. Certo. E onde foi? Esse aí foi numa rua. É, foi na rua Henrique Zugman, Henrique Zorg. Henrique Zorc. Zorg. Foi lá na rua da Lavra Sul. Palavra sua. Uhum. Ah, Esse aí. E o 44 eu não lembro. Foi numa rua também. em uma rua, ok. Eu não lembro qual rua. Mas esse outro eu lembro que foi na Henrique Zorg, porque eu tava indo nele e falou, viu, aqui tem muito movimento. Eu falei, então toca lá na Henrique Zorg, lá não tem, da indústria lá, não tem Tá. movimento nenhum. E ele tocou lá, eu desci do carro, fui lá, entreguei para eles e Certo. Para eles ou pro Diogo. tá? Pro Diogo, só para eu. Antes que o senhor comece a tratar aí da situação sobre as brigas e tal, sobre tudo que acontecia, dar mais detalhes sobre isso, a gente já vai perguntar. Mas quem é que participava desse esquema, né? Desse esquema? Quem é que participava? O senhor, Pique, o Diogo, quem mais? Assim, diretamente, Isso. era o Diogo, o Ah, Pique,
Eu, diretamente, era esses três. Ah, mas indiretamente, quem também se beneficiava com isso? Quem é que sabia, quem que se O Beto beneficiava? Passos. Tá, O Beto Passos sabia claramente. tá, E o João mais sabia, mas não se beneficiava com isso. tá, Que eu sei. tá, Tá? A única coisa que eu sei é que ele não se beneficiava diretamente. Só que ele sabia porque um dia eu comentei com o João. tá. Comentei até o valor que eu tinha dado para ele, que ele até se assustou. E aí? Como é que foi essa conversa com o João? Eu falei pro João assim, ó, como eu estava na briga com o Pique e nós tinha feito um serviço, eu precisava fazer uma missão, eu cheguei pro João, falei, João, cara, eu já arrumei mais de 1 milhão para eles. O João estralou o olho e falou, sério isso? Falou, sério? Eu falei, sim, já arrumei mais de 1 milhão, cara, eles não querem fazer uma fatura por causa do quê? Por causa de merda? Ah, Daí o João, cara, eu não quero nem saber isso aí. Pegou, me virou as costas e saiu. Ficou bravo, até ficou meio assim, e daí, só que ele contou o Pique da minha conversa. O Pique no outro dia chegou e falou, porra, você foi lá falar pro João? Isso me arrumou mais de 1 milhão. Cara, esse assunto não pode falar pra ninguém, isso aqui. o Pique brigou com o senhor? Brigou comigo porque Ah, eu falei pro João. ah. E não era pro João ficar sabendo disso. Eu falei, cara, mas eu não aguento mais. Aí ele. Eu não aguento mais. Ele falou, não, você não vai aguentar porque eu vou cancelar todas as obras. Quer dizer, toda hora. Vou cancelar todas as obras, vou triplicar viu? Só pra ter uma ideia, a multa de vocês dá 3 milhões. Ele vai dar 3 milhões, eu vou aplicar 3 milhões de multa de vocês. E eu tentando executar. Então, diretamente eu digo para você, diretamente, o Diogo, o Pique, o Beto e o Diogo sabia de tudo. Tá. Esses três sabiam de tudo. E o João soube também. Beneficiado que eu escutava era o Pique e o Beto. O Diogo e o João, eles ganhavam, tipo assim, o João teve que pagar. Segundo o Pique, ele teve que pagar a cadeira dele. Tá. A cadeira dele. E o Pique fala naquela gravação que o Beto ganhou 100 mil do João. Mas o Pique falou que ele emprestou pro Beto isso aí e era pro João pagando uns pouquinhos para ele. Tá, mas a pergunta é, aqui, o senhor entregou dinheiro em espécie, na mão de quem? Na mão do Pique e do Diogo. E do João nunca entregou nada? Do João entreguei pouca coisa para ele. Mas entregou. Entreguei. Quantas vezes? Umas 3 vezes. Então ele pegou o dinheiro, né? Pegou dinheiro. Tá, então ele se beneficiou, né? Se beneficiou. Tá. É. Porque o senhor tinha dito que não, mas entregou dinheiro para ele. Não. É assim, diretamente, quem pegava o volume grande, o João pegou. Era o Pique. O João pegou. Umas 3 vezes ele pegou. Quanto, lembra? O do João era pouco, era 2 mil, 3 mil. Entendeu? E ele falava que tinha que pagar o Pique. Ele sempre falava para mim, eu preciso de dinheiro para pagar o Pique. Eu preciso de dinheiro para pagar o Pique. Não sei se era papo furado ou não era. Tá. Isso eu não posso. Mas ele sempre falava assim. Então, mas eu entreguei pro João. Tá. E aí, como é que funcionava mais ou menos esse grupo? Então, o senhor é o cara que entregava o dinheiro para o Pique e para o Diogo, e eles distribuíam, é isso? O Pique distribuía para o Beto, é isso? Isso aí. Isso aí. O Diogo claramente falava para mim, vou levar tudo pro Pique. Tá. Vou levar tudo pro Pique. Levava pro Pique e o Pique falava que distribuía pro Beto. E o Pique chegou a dizer para o senhor alguma vez quanto ia para o Beto disso aí? Meia meia. Meia meio? Meia meia. Meia meia. Ele falava, ó, tudo é meia meia. Daí chegou uma época, 2021, que ele chegou e falou, viu, eu não preciso disso aí, cara. Eu não pego nada disso. É tudo pro Beto. É tudo pro Beto. Mas, e ele falava e ficava me olhando para ver se eu não estava gravando. Mas eu gravei uma vez só. Você entendeu? Eu tinha certeza do que ele estava jogando. Entendi. Eu tinha certeza que ele estava jogando para dizer que ele não se beneficiava de nada. Entendi. Ele falou, viu, esse aqui eu pego, cara, eu estou cansado, estou por aqui com o Beto. O Beto toda hora, o Beto quer dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu mando dinheiro para ele, eu entrego dinheiro para ele, ele quer mais dinheiro. Mas era tudo, Tudo conversa. Teatro. Tudo teatro. Entendi. Eu tenho certeza que era teatro, porque e falo mais uma. Eu tenho certeza absoluta que ele não entregava tudo pro Beto. Foi 50%. Não dava. Não dava. Ele se beneficiava mais que o Beto. Entendi. Ele dizia que o senhor não pagava e ficava para ele, é Tenho isso? certeza, porque o Beto me odiava, digamos assim. Entendeu? O Beto não podia ver eu na frente. Tá. Seu Cristiano, o senhor já falou da quantidade de dinheiro que o senhor deu para eles, né? O senhor poderia me dizer, contar para nós agora, qual foi o mal que isso causou para as obras, para a sua empresa e para a população como um todo, né?
que é que isso estava acontecendo? Claramente eu falo, não consegui terminar as obras. Eu não tinha caixa para terminar as obras. Porque, assim, eu estou com uma obra que eu inicio a pavimentação em novembro de 2019. Certo. Com o CAP, a matéria-prima do asfalto, Tá. custando 2.000 e pouco, 2.600, por aí. Em final de 2021, meio de 2021, vai para 6.000 o CAP. Teve um aumento muito grande. E nunca deram reajuste para o senhor? Só para mim que não. Eu soube que eles deram reajuste por Rocha e para Pavimplano. E por que não? Porque o Pique falou que não ia dar reajuste para mim, era briga dele. E um dia eu cheguei lá e falei, cara, por que você não está dando reajuste? Ele falou, viu, e o que que tem aí? O que que é a participação? Eu falei, não vou fazer. Não vou fazer. No reequilíbrio, eu falei, não vou fazer. No reequilíbrio, eu não tinha conversado. Eu tenho que me reequilibrar porque eu tenho que terminar as obras. Porque eu não tinha caixa para terminar as obras. Nós não tínhamos caixa. E aí ele segurou o pagamento. Segurou e não fez. Porque o senhor não quis dar a propina no reequilíbrio. Não ia dar propina no reequilíbrio. Não ia dar e bati até o último dia. Não vou dar, não vou dar. E na terça-feira que aconteceu dele ser preso, na terça-feira eles tinham uma reunião às 8 horas. Tá. Que era para decidir isso. Tá, o senhor podia explicar mais ou menos como foi essa parte final e tal, que interessa bastante pra gente, né? Essa parte final. Que na terça, no dia da operação, vocês iam ter Uma reunião às 8 horas para decidir sobre o meu aditivo que eu fiz, trabalho que eu fiz, filmado, fotografado, feito em projeto. O João tinha aprovado já, estava tudo certo. Era 400 e poucos mil que eles tinham que me pagar do aditivo, de 3 ruas. Tá. 3 ruas que na frente da Escola Dama, lá era uma, que a rua era para ser 12 metros, eles mandaram alargar para 14. Então tem aditivo, tem a diferença. Lá na Bento de Lima, era um banhado, eu tive que cavar e aterrar, coloquei pedra enorme, e era lá, os vereadores da oposição viram, todo mundo viu, foi fotografado, foi filmado, tudo. Então, assim, ó, era o aditivo, o reequilíbrio que eles iam decidir, e as medições que eles não tinham pago, que o serviço que eu já tinha terminado no contrato 115. Eu já tinha terminado, fazia um mês, um ano. O senhor tem ideia da dimensão de valor que isso representava, essas três coisas aí? Tem. Quanto? Tem. O reequilíbrio era na faixa de 1 milhão. Tá. Tá, 980, 1 milhão. Eu fiz o pedido 1.200.000, não lembro bem certinho. Tá. E o senhor fez o pedido desse reequilíbrio, filho? Isso. E o senhor sabe se foi para frente, se não foi, o que aconteceu com Não isso? deram resposta até hoje. Tá. Só verbal. Tá. Eu vou pedir aqui até para o doutor William, né, que está acompanhando, e para o senhor também, e buscar na prefeitura aí esse reequilíbrio, né? Eu até posso requisitar, mas se eu requisitar, aí a colaboração vai ficar meio... O que eu queria, doutor, é assim, ó, eu tive problema com vários contratos com a prefeitura. Tá, Tive problema com vários contratos em prazo. certo. E não consegui terminar a obra. O que eu queria mesmo, na verdade, através, não sei se eu consigo isso através do. Até pedi para o doutor William ali. Porque eu queria terminar essas obras. Eu queria terminar. Mas o senhor tem dinheiro para isso? Não, Tá. não tenho dinheiro, mas eu tenho medição para receber. Tá. Do contrato 115, a obra está pronta. Se for fazer uma vistoria na obra, E tá tudo certo a obra? 100% certo, doutor. O senhor, é uma coisa que eu vou lhe perguntar. Em algum momento da sua obra, o senhor colocava CAP a menos, fazia coisa mal feita para poder dar essa propina ou não? Não era para propina. Se tinha alguma coisa mal feita, que nem a calçada, às vezes que nem calçada, fizeram uma calçada mal feita aqui. Sim. Eu contratei um empreiteiro e fez mal feito. Tá. Teve várias calçadas que eu desmanchei ela inteira. Eu tenho um morador como prova. Tá. Desmanchei inteira. Mas o senhor nunca deixou de fazer. A minha pergunta é: se o Não, senhor... eu já sei que o senhor perguntar. Deixou de fazer um serviço para poder pagar propina. Isso. Teve, mas não foi para pagar propina. Teve serviço, tipo assim, deixou de asfaltar um pedaço, porque, que nem agora, eu deixei de asfaltar um pedaço, mas eu vou asfaltar. Tá. Eu ia asfaltar, porque chegou na hora ali, faltou a massa, não fez até o final, entendeu? Entendi, mas não foi por propina isso? Não foi por propina. Tá. Por isso que eu quero concluir a obra. Eu Tá. faria questão de concluir a obra, porque para a prefeitura não teve prejuízo dela devolver o dinheiro, porque era um dinheiro financiado. Tá. Entendeu? Eu faria questão de terminar a obra, concluir. As calçadas foi mudado de paver para concreto, mas com autorização da prefeitura, foi mudado de paver para concreto. Eu até fiz uma solicitação ao jurídico da prefeitura, fazer os ajustes que precisasse. Tá. A prefeitura ia mandar o engenheiro deles, nós ia mandar o nosso, fazer um relatório de todas as obras, Certo. fazer o ajuste de tudo que precisa, Tá. fazer o ajuste de tudo que precisa e concluir.
Mas em contrapartida, eu quero que eles olhem o aditivo, quero que eles olhem o reequilíbrio e paguem as medições que eles estão pedindo. Certo. Porque é medição de obra concluída. Então, esse pedido eu fiz, fizemos, né, doutor, oficialmente, para a prefeitura. Certo. Tiver uma resposta? Não, né? No presente momento, não. Tá. E foi agora, fizemos agora. Certo. Vamos tratar disso mais para frente, mas entender a sua situação. Mas aí, então, o João segurava esses pedidos que o senhor fazia a mando do PIC, é isso? A mando do PIC. E o João falava assim, ó, eu chegava pro João, João, cara, eu preciso fazer. Cara, conversa com o homem, que era o PIC, né? Ele só falava, conversa com o homem lá. Se o homem autorizar, Cristian, na hora eu baixo. Na hora. E tanto é que os aditivos, ele ficava segurando. Eu falava, João, pô, cara, mas você não fez aditivo até agora. Eu pedi o aditivo em abril do ano passado. Eu já fiz serviço faz tempo. Porque o aditivo, na verdade, eles tinham que fazer todo o processo antes de eu fazer o serviço. Sim. Mas não, eu fazia o serviço e ficou. Entendeu? Entendi. Então, eu peguei, eu falei, ó, João, mas eu preciso. Não, enquanto o PIC não autorizar, não sai. Não sai nada. E na terça-feira foi marcada uma reunião para acertar isso, para acertar o aditivo. Na terça-feira, o senhor fala, é o dia 29 de março, o dia da prisão deles, é O dia isso? da prisão deles. Foi acertada uma reunião 8 horas da manhã na prefeitura. Tanto é que eu mandei uma mensagem pro Diogo. O Diogo. Não, O senhor tem mensagem no seu celular aí? Me permite? Claro, por favor. Okay. Eu mandei uma mensagem aqui, ó. Tá. Olha. Bom dia, a reunião está marcada para as 8. Tá. Olha, no dia 29. 29 de março, ok. Vou só mostrar aqui o seu WhatsApp, né? Ok. Eu mandei a mensagem para ele no WhatsApp. Esse aqui foi uma maquininha que é de pintura. Tá. Eu falei que precisava de uma maquininha de pintura. Eles falaram que eles estavam comprando um e eu falei para ele me indicar então. Ele me indicou, mandou. Tá. Mas isso aqui é normal, uma conversa. Certo, né? tranquilo. Tá, então assim, no dia 29, marcado para as 8, eu mandei era 8h01. Porque eu estava saindo de casa. Isso eu não sabia que ele tinha sido preso? Não. Aí chegou lá na prefeitura. Chegou aí lá? Daí eu liguei pro João. O João falou, viu, então os homens estão aqui. Daí eu passei lá. Eu não tinha porquê. Sim. Eu não tinha porquê. Passei lá e vi o João parado lá na frente. Estava tudo lá na frente. Né? Eu passei lá olhar. Sim. Você entendeu? Mas eu não... Eu tinha marcado a reunião, né? Eu ia lá, porque eu precisava receber esse dinheiro. Assim, ó, doutor. Não era tanto eu receber, mas eu alinhar as coisas. Tem uma expectativa para poder organizar, né? Para poder receber daí. Tá. Porque assim, ó, eu não conseguia terminar essas obras. E outra coisa, eu peguei essas obras com várias irregularidades. Várias que já veio do tempo do Progresso. Tá, qual que era? Uma delas, que tá até o Homer, o vereador, documentou e colocou, acho que está no Ministério Público, não sei. A rua ali da Frei Milano Campos, certo. Tinha a caixa, tinha um tubo aqui, outro tubo aqui. Não tinha ligação pro resto. Meu Deus. Entendeu? Daí eu peguei, fui lá e mandei e fiz a ligação. Ou seja, a empresa usou de má fé porque fez a caixa, colocou um tubo aqui e aqui. O João chegou lá, mediu, olhou o tubo aqui, mede a drenagem. Mas não existia o resto. Não existia o resto dos tubos, entendeu? Certo. E aí encheu de água ali. Não, daí não ia fazer a drenagem. Ele tava com a drenagem velha. Daí eu tava lá, o Homer chegou lá, falou, Christian, o que você me disse aqui? Eu falei, cara, eu peguei assim. Eu tô fazendo o serviço. A drenagem não era nem por minha conta. E o senhor sabe se essa Progresso, o PIC chegou a comentar se tinha propina para eles? Nunca comentou. E eu acho que o PIC, na minha opinião, ele não tinha propina para o Progresso. Por quê? Porque ele fez de tudo para o Progresso sair. Senão, se ele tivesse, ele não tinha interesse, porque o Progresso lá no começo já saiu. Que a obra era 16 milhões, se me engano, a primeira parte. Certo. O Progresso chegou, faturou em 5 milhões, eu acho. Eu não tenho certeza. Entendi. Mas eu acho que era 16 milhões. Alguma coisa aconteceu. Se tinha ou não tinha, não sei. Mas eu, assim, nunca vi. Mas ele não teve interesse. Porque quando eu entreguei a documentação do Progresso pro PIC, foi eu que puxei no portal de transparência. O senhor ia contar essa história da Progresso, né? Como é que foi essa história da Progresso? O senhor estava complementando, né, seu Christian, aí, sobre a questão dos benefícios aí, né, que o senhor não era um bandido, que estava com dificuldades financeiras,
e chegou a falar aí de uma situação do Renato Pique, teria falado da sua família. O senhor poderia explicar o que aconteceu? Uma vez eu tive uma discussão com ele, não foi uma discussão muito grande, mas eu tive uma discussão com ele, e a hora que eu estava saindo da sala dele, se não me engano, estava ele, o Diogo, estava todo o pessoal, daí ele olhou para mim assim, viu, teus filhos estudam em Joinville, né? Eu olhei para ele assim, fiz tudo. Ah, beleza, só falou assim, beleza. Mas eu entendia o recado. Eu entendi, porque nós tínhamos feito uma discussão, acabaram de fazer uma discussão de dinheiro, que eu não tinha pago tudo o que eles pediram. Sim. E ele falar isso daí, um bom entendedor sabe o que é um recado. E quantos anos tem suas filhas? Uma tem 18, outra tem 23, elas fazem faculdade de Joinville. Faculdade de Joinville. As duas fazem faculdade. E como é que ele tinha essa informação? Porque a gente comenta, a gente queira ou não queira, a gente comenta no clube, comenta em tudo que é lugar. Ele deve ter sabido alguma coisa isso aí. Da onde ele sabia, talvez até eu possa ter falado para ele um outro dia, não sei. Mas eu, assim, eu achei pouco oportuno ele falar naquele momento. Sim. A hora que eu saí numa discussão, ele, beleza, manda abraço para a família e tal. Teus filhos estudam em Joinville, né? Falei, sabe, fiquei assim, na hora que ele troço sobe, assim, porque você vê que isso aí não é uma ameaça. Sim. Isso aí é uma ameaça. Queira ou não queira, se a gente entender, é uma ameaça. Se eu lhe perguntar uma coisa, se o Pique saísse da cadeia, o senhor ia sentir... Eu vou mudar de cidade. Hoje eu mudo de cidade. E hoje eu estou querendo mudar hoje, porque assim, ó, eu comentei com um amigo meu que veio fazer uma colaboração, o Miguel, que tinha um carro passando na frente da minha casa várias vezes. Até eu pedi o contato do senhor dele, ele falou, não posso, tá? Sim. Eu falei, ó, cara, mas tem um carro passando na frente da minha casa várias vezes. Eu tava encucado com aquilo. Esse carro é um carro estranho. Sim. Mas passou agora o tempo, descobri que o cara veio morar agora ali. Tá. Só que na minha cabeça, aquilo ali era o cara que ia me fazer alguma coisa. Sim. Então, a minha família, a minha esposa está com medo, minha esposa está com medo, minha família. A minha filha mora em Joinville, eu vou mudar para Joinville. Eu vou mudar para Joinville. Uma, por causa de segurança. Primeiro, fato, por causa de segurança. Porque eu não confio no Pique e no que ele pode fazer. Aí eu vou ter que pagar um crime daí. Daí é pior. Entendeu? Porque eu tenho que defender minha família de qualquer jeito, doutor. Sim. Então, eu vou sair. Vou sair. Só estou ajeitando minha vida aqui e tal, mas eu creio que até o final do ano eu estou morando em Joinville. Certo. Vou morar em Joinville, porque... Para fugir dessa situação. E se o Pique sair, se ele sair amanhã, na outra semana eu estou em Joinville. Eu não fico aqui, porque eu sei que vai vir represália. Vai vir represália, não é só para mim, para outras pessoas também. E isso eu tenho certeza. Porque... Ele é vingativo? Sim, muito vingativo. Isso ele sempre foi. Muito vingativo. E é um cara que, da situação que se criou, é um cara que não dá para ter confiança. Então, eu vou ficar aqui. E daí sim, eu não vejo, porque o dia que eu peguei a Então documentação, você não acha que ele não ganhava propina dessa progresso? é muito difícil eu afirmar uma coisa assim, Sim. Mas assim, porque senão eu não teria interesse em tirar esse progresso. Entendeu? E o dia que eu peguei, o que eu fiz? Eu fiz como eu já fiz com outra empresa agora esses dias, aqui na prefeitura. Tá. A empresa participou como EPP. Eu peguei, entrei no portal de transparência, da onde a empresa é? Blumenau. Normalmente eu trabalho na cidade. Peguei, entrei no portal de transparência e olhei tudo que ela faturou no ano. Deu 6 milhões e pouco. Já não é EPP, que EPP é 4 milhões e alguma coisa. Sim. Daí eu imprimi tudo aquilo ali e passei para o PIC. Passei para o PIC. Falei, ó, PIC, vocês contratam a empresa que não é nem EPP. O cara ganha a licitação lá e eu não consigo nem participar por causa dos acervos técnicos de vocês. Daí só que, sendo bem sincero assim, ó, Sim. eu sabia que agora ia cair o acervo técnico. Porque diminuiu, eles já tinham feito 5 milhões em obra. Diminuiu o volume do acervo técnico. Sim. Então eu conseguia participar. Certo. Então você tinha interesse ali, mas era um interesse legítimo em participar da licitação. Eu tinha interesse, quanto é que em outras obras que eu participei também, que nem teve uma empresa que participou com o IPP, eu fui ver, o dono é sócio de uma outra empresa que não é IPP, Tá. a Paviplan. Certo. Participou de uma obra aqui, com uma outra empresa, eu não lembro o nome da empresa, não lembro o nome da empresa. Certo. Participou com o IPP, mas o próprio dono
era dono da Plan também. Então ele não pode participar de uma IPP porque Sim. é solidário às duas. Aí o que é que o PIC foi fazer? Daí passou um tempo, saiu no jornal. Eu não vou dizer que foi o PIC que entregou, mas eu só falei para ele. Tá. Entendeu? Só falei para ele, não falei para o jornal. Daí passou um tempo, depois eu comentei com o Dinei. Depois do tempo, comentei com o Dinei sobre esse negócio da empresa, progresso, tal. Eu comentei com o Dinei, mas isso é uma conversa de bar, digamos assim. Sim. Teve assim, sentar e vou. Eu comentei com o Dinei, você fez aquela matéria lá, tal, foi eu que fiz, foi eu que achei os meios da empresa, entendeu? Sim. Aí. A ele. Tanto é que eu comecei a fazer a obra da Progresso. E estava bem feita ou mal feita aquela obra por eles? 70% mal feita. Tá. Tipo assim, tinha bastante coisa mal feita. Tá. Bastante coisa mal feita. E eu tive que refazer muitas coisas. Tá. E se eu vendo essas coisas mal feitas, você não desconfia que eles estavam fazendo mal feito para dar dinheiro para alguém? Eu não cheguei a desconfiar porque isso eram coisas que valores pequenos, assim, não era Entendi. valores. Não era economia de material, não era tipo receber 70 receber 100 e fazer 70, não era assim. Não era assim, era mal feito mesmo, assim, sabe, Inabilidade. inabilidade. Isso aí. Queria ir lá na Rua do Mutirão, que é Júlio Budante Neto, eu fiz a capa asfáltica. Certo. A base já estava feita. E aí? Só que agora está estourando a capa. Porque se você não tiver uma base bem feita, vai afetar a capa. Certo. E daí eu passei para a prefeitura. Vocês esperem, eu fiz a capa numa base da outra empresa. Tá. E agora está dando isso aí. Entendeu como que é? É assim, então tem alguma coisa. Então, por isso que eu até quero refazer, quero pegar o contrato, é outra história que a gente quero assumir, que eu quero ir lá e refazer esse trabalho também. Certo. Tá? Só que para isso eu vou ter que arrumar, vou ter que fazer trabalho que a outra empresa Não fez certo. Não fez certo. E como é que era, então, as relações do senhor com o Pique, com o Diogo, com o João, com o Beto, nessa questão dos pagamentos aí, né? Para voltar para isso, né? Se o senhor estava de saco cheio, se o senhor chegou a tentar vir denunciar no Ministério Público, se o Pique lhe ameaçava, se ele dizia que conhecia pessoas, como é que acontecia isso aí? Chegou um dia, eu não sei precisar o dia, mas chegou um dia que eu estava muito. Eu estava assim, funcionário para pagar, estava muito nervoso, muito. Ao extremo. Até, inclusive, aconteceu alguns episódios comigo nesse dia. Assim, coisas. Eu briguei com a minha esposa, por causa do meu nervosismo. Eu fui para Papunduva para fazer um serviço, estou fazendo obra lá. Na volta, eu quase joguei meu carro debaixo do caminhão. Eu já estava assim com estresse. Quase joguei mesmo. Eu fui para cima e o cara desviou, eu tirei, daí eu parei no acostamento, comecei a chorar e pensar nas minhas filhas e tal. E no outro dia, isso um dia anterior. E chegando na minha casa, eu estava tão cego que o meu portão estava fechado e eu entrei. Bati no meu portão, arregacei tudo. Tá? Mas assim, eu estava cego, por causa de nervosismo e estresse. E no outro dia eu fui na prefeitura. Fui na prefeitura. A hora que eu entrei na prefeitura, tava o Diogo e o Pique sentado. O Pique não perguntou para mim, não falou bom dia, nada. Quando você vai pagar o que você me deve? E o senhor devia alguma coisa para ele ou era a propina? Era propina? Não, nunca, não devia nada para ele. Era só de propina. Daí eu falei, viu, a hora que você tirar a nota fiscal do serviço que você prestou, aí eu te pago. Daí ele pegou, falou um monte de coisa ali, eu também falei um monte de coisa para ele, levantou, e eu estava de pé mesmo, falou um monte de coisa um pro outro. Assim, daí eu pensei, viu, cara, tenho vontade de denunciar, cara. Eu tenho vontade de denunciar no Ministério Público agora. Porque o Ministério Público tirou o celular e mostrou uma foto dele. Estava ele, o senhor, a, a juíza Dominique, estava o comandante da polícia, estava todo mundo falou, viu, o Ministério Público está aqui, ó. Como você é o Ministério Público, cara? Viu, eu conheço todo mundo, você é preso, cara. Ele falou isso? Falou isso? Não, isso falou com todas as palavras. Eu peguei, virei as costas ali. Parei na porta, pensei em voltar para discutir com ele de novo, mas peguei, virei e fui embora. Saí. Desculpa falar que não falei, mas é assim. Ah, o senhor tem a obrigação de falar a verdade. Se ele usava o nome das pessoas, Ele aí, usou, não, ele falou que ele conhecia muito bem, que ele tinha um bom relacionamento. ele dizia o quê? Que eu não, que ele falava do meu nome, Renato, assim, falava? Falava, eu não te conhecia pessoalmente, eu Sim. conhecia por
Jornal, essas coisas? Sabe? Ele falava, não, Renato, meu amigo, tal, não sei o quê, eu tô com o Renato aqui, nós vamos entregar uma viatura, ele falava, o Renato, e sempre, assim, não tinha como a gente chegar e fazer uma denúncia. Entendi. Não Ele tinha como. criou aí um ambiente que vocês se sentiam Eu me sentia coagido. Coagido, entendi. Coagido. Eu sei que eu vou pagar por alguns crimes que eu fiz, Sim, mas eu, pessoalmente, na minha visão, eu não fraudei licitação, porque eu participei da licitação e ganhei, com sim, desconto grande. Eu tive que pagar propina do meu serviço que eu fazia. Eu não ganhei mais para fazer isso. sim, Não ganhei mais para fazer isso. Então eu era coagido e ameaçado. sim. Porque isso aí era uma ameaça. Porque toda hora que nós falávamos, ele falava do nome do senhor e outra. Todo mundo sabe que a sobrinha dele é juíza. Sim, Quem de sã consciência vai brigar com uma pessoa que é sobrinha é juíza e que estava na comarca de Canoinhas? entendi. Não tem como um empresário brigar com um cara desse. E ele claramente, ele era superior, se colocava superior. Sim, E comigo era uma briga muito grande porque eu não admitia esse tipo de coisa. Tanto é que no futebol não discutia. Nós se encontrava para jogar futebol no clube, no Elite. sim. Eu acho que era uma das poucas pessoas que discutia de frente com ele, era eu. Discutia porque eu não aceitava a oposição dele, o tipo que ele impunha as coisas. Impunha as coisas. Ele queria mandar em todo mundo, então. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Então, assim, eu não aceitava mais isso. Sei. Só E que, quando houve a prisão, o senhor ficou surpreso? O que é que o senhor pensou? Tá. sim, quando houve a prisão dele, eu, na hora, assim, na hora, foi tipo assim, foi um baque muito grande. Foi um baque muito grande. Como que o senhor vai fazer a prisão num cara que era amigo dele? É, Ou seja, a gente viu realmente o que era a realidade do negócio, que era totalmente diferente da ilusão que ele criava, entendeu? entendi, Porque ele criava uma ilusão, e essa ilusão ele criava e jogava com a nossa cabeça. entendi. Dos empresários, não era só eu. De várias pessoas, isso. Várias pessoas, tem muitas pessoas que reclamavam dele. E o senhor acha que isso prejudicou a investigação? O senhor acha que se ele não tivesse feito isso, mais pessoas viriam falar comigo, mais pessoas iriam denunciar, eles teriam caído antes? Eu seria um que estaria aqui, teria vindo aqui, eu teria gravado ele mais, teria filmado se fosse preciso, tudo. Mas eu tinha medo de uma represália depois. E Entendi, estou tendo hoje também. entendi. Estou tendo hoje também. Vou falar assim, eu em casa, desde a primeira vez que eu cheguei aqui, falei, eu já não, porque já vazou. Tem Entendi, muita gente da cidade que já sabe que eu já vim aqui. certo. Porque no dia que eu estava aqui, tinha muita gente aqui dentro. E o senhor tem medo dele, assim, não dele pessoalmente, Dele, né? pessoalmente, não tenho. Tenho medo do que ele pode fazer. O senhor poderia dar exemplos disso, o que já é Sim. importante, né? Sim, Porque, não, eu posso dar exemplo, porque assim, ó, eu tenho tipo assim, uma precaução que ele possa vir impedir para fazer alguma coisa. Porque entendi. o morto não fala. Sim, Você entendeu? E eu sim, fico pensando nisso. Eu chego em casa hoje, é bem diferente de antes. Eu não, já nem na rede social, se vocês acompanham isso, mas pode ver, eu já não posto mais nada de churrasco, festa, nada, nem rede social, nada. Eu chego, quando eu vou na minha chácara, eu chego, é fechado lá, tudo, para ninguém entrar. Eu convido sim. meia dúzia de gente já, para não ter volume de pessoas, porque pode vir gente que eu não conheço. Entendi. E o senhor sabe dizer quais seriam as pessoas que ele tem para cumprir essas ordens? É assim, ó, eu não posso precisar nome, Tá, porque ele tinha bastante gente conhecida na cidade, assim. tá. Mas o cara que era o braço direito dele, que era esse tal de Caça-Rato, o Vulgo Caça-Rato, Sabe como é que era o nome dele? Valdir Ribeiro. Valdir Sim. Ribeiro. Eu sei porque ele joga futebol junto no mesmo time que eu jogo. Certo, Só que eu não tenho amizade com ele. É só certo. no jogo de futebol mesmo. Jogava, até ser do time. Tá, Então, assim, tanto é que uma vez eu estava pegando, eu entreguei um dinheiro pro Pique lá na Brasil Veículos. tá. Quando eu cheguei, entreguei pro Pique. Na hora que eu entreguei, ele já falou pro funcionário dele: chama o caça aqui para mim já. Só que eu saí. Eu não sei se ele entregou aquele dinheiro pro caça. Tá. Entendeu? Pro caça guardar em algum lugar. Eu não sei. Outra vez, o caça, esse vulgo, o caça-rato, que é o Valdir Sim. Ribeiro, lá no Elite, lá no clube, no Elite, chegou com fardo. Eu tava com R$ 200 para me pagar a minha conta. Eu brinquei. Se eu tenho 200, tenho 100, tenho 50, para mim não interessa. Sim.
Eu cheguei e falei, não vou tomar mais chopp porque eu tô sem dinheiro, estou com 200 no bolso. Vou parar. Ele pegou, colocou a mão no bolso e tirou na frente de todo mundo. 2 fardos de nota de 200, assim, nota 9 de 200, coisa linda. De olhar assim, sabe? Falou, dinheiro não faz falta aqui. E tá bom. E já colocou no bolso novo, um em cada um, fardo de cada bolso. Cara, eu digo, doutor, assim, ó, tinha uns 10, 15 mil, até 20 ali. Que era os fardinhos assim, de 200. Então. E o que é que esse caça-rato faz da vida para ter esse dinheiro? Ele trabalhava na prefeitura. Trabalhar na prefeitura, mas como estivador, alguma coisa assim. Ele trabalhava na prefeitura. Só trabalhava na prefeitura. Então todo mundo desconfiava dele, sabe? Todo mundo. E ele é um cara que anda armado sempre, né? Ah, é? Agora não sei se anda ainda. Mas o senhor chegou a ver já? Ah, sim, várias pessoas já. Teve uma briga num campo de futebol, Tá. na Arep, contra um time num domingo de manhã, que ele foi na casa dele, voltou a arma e foi lá. E os caras queriam bater ele com arma, e mesmo com arma, ele tirou a arma. Tem gente, tem testemunha, tem tudo, não sei porque não foi pra frente isso aí, mas ele tirou, mostrou, os caras foram por cima dele, queriam bater nele com arma e tudo. Mas ele andava sempre, ele nunca se escondeu isso daí. Tá. Sempre apareceu com arma. E o Pique tinha influência sobre esse rapaz aí. Rapaz, ele era um comandado do PIC, 100%. Ele era um comandado do PIC 100%. Por isso que quando o senhor perguntou para mim se eu tinha uma suposição, se eu tinha uma precisão não digo, onde está o dinheiro do PIC, eu Tá? falei, ó, eu acho, na minha opinião particular, que eu não posso provar, doutor, então eu sei que está sendo Sim. gravado, tudo estou falando, eu acho que o caça-rato era um dos sérios candidatos a cuidar desse valor. Sério candidato a cuidar do valor do PIC, porque era ele que tinha o braço direito, ele que era a aproximação. Entendeu? Então, O senhor sabe, para a gente ir terminando, né? Tu quer ver ali no seu celular, o senhor fez umas anotações, né? Quer dar uma olhada para ver se esqueceu de alguma coisa? Pode ficar à não, vontade. eu praticamente tudo. Então, o DEC, que eu queria falar, Certo. bem claro da DERPA, da Porto Plana, Casa Música, da Apia, que é uma empresa que fazia aqui, eu aluguei equipamento para eles, trabalhei com eles também. Tá. Porque assim, ó, eu trabalho com muito empresa de terceiro, Certo. que ganha licitação e Claro. contrata eu para trabalhar. Claro. Mas na empresa que eu trabalho, eu não participo da licitação. Certo. Na mesma licitação, mesma obra, eu não participo. Tá. Então, eu tenho esse cuidado de não fazer uma obra que eu participei da licitação. Certo. Isso eu tenho esse cuidado. O Rocha, a empresa Rocha, Tá. eu forneci o paver para a praça. O senhor sabe se o Rocha é envolvido com Pique? Doutor, é assim, ó, é uma acusação que eu posso fazer, que Tá. tipo assim, eu suponho Tá. que o Rocha tem muito envolvimento. Tá. O Rocha tem muito envolvimento, eu suponho. Tá. Porque direto ele estava lá no PIC, Tá. direto ele estava lá. Teve obra que o PIC passou na minha casa, na frente da minha casa, licitação, Sim. na frente da minha casa e buzinou lá, eu saí lá fora. Saí lá fora, ele falou, viu, a licitação amanhã não participe. Ah, ele falou isso? Teve, Ah, eu estava esquecendo, eu falei isso, é importante. E no outro dia tá. quem participou foi o Rocha com 1%. Entendi. Desconto. Entendeu como? Então, sim, passou na. Não sei se posso falar isso, não estou acusando, né, doutor? Não, Nenhuma o acusação, senhor mas tem assim, que ó, falar a verdade aqui. ele passou na minha casa, buzinou lá com o carro diferente, buzinou, eu até saí lá fora, falei, porra, até me assustei, o pique ali, né, meio-dia na minha casa. Eu tenho obra amanhã, tem a licitação amanhã. Não vai. Falou isso, não vai. E eu não fui. Não fui, tanto é que não fui, e teve licitação e o Rocha ganhou com 1%. Quem que vai? A gente não é burro. Eu sou empresário também. Eu tenho minha visão do negócio. Sim. O cara não perde para ele não ir. No outro dia o cara vai lá e ganha com 1%. Tem coisa. Não pode não ter coisa. Sim. E que nem eles falam que não pode a subcontratação. Mas o Rocha não tem uma máquina. Contrata tudo. Não tem nada, é só. Só o nome. Tá. Contrata tudo. Ótimo. Eu saí de uma obra agora, eu tinha ganho com 20% de desconto. Eu ganhei com 20% para não deixar o Rocha ganhar. Tá. Não deixar o Rocha ganhar. E o Pique pegou, esperou o prazo, chegou para mim lá numa reunião, falou, viu, que ele fez junto uma reunião, tá até o Prado junto. Daí o Prado veio para cá. E o Prado, Osli Prado, que é o dono da Prado, Sim. ele veio umas 3 ou 4 vezes para Panomins. Certo. Pouco. E ele nem...
Ele sabe agora do negócio, Tá. porque eu falei para ele. Mas ele nunca falou claramente assim, faz, não faz. Entendeu? Deixar bem claro isso aí, porque também não quero envolver uma pessoa que não tem envolvimento. Certo. Mas ele estava numa reunião, o Pique falou, ó, você ganhou com 20% de desconto isso aqui, ó. Cara, cancela, sai. Peça para sair. Eu falei, não, posso sair, não tem problema nenhum. Ele viu, esse dinheiro nem vai vir. Ele para sair dessa obra. Ele passou mais 3 dias, deu 60 dias de prazo que eu tinha. Eu fiz a solicitação, o doutor William fez para mim até, solicitação para sair da obra. Isso. Certo. E o senhor sabe onde o PIC colocava todo esse dinheiro? O que é que ele comprou? Que o PIC está rico hoje em dia? O que é que ele tem? Ele bota no nome de quem? O que é que o senhor sabe sobre isso, especificamente? É assim, ó, Ele escondia? Como é que é? esse é tudo pro disque não disque, né? É, Mas assim, rico ele tá. Rico ele tava. Não sei se tá indo, mas tava. sim. Rico, porque era muito dinheiro, muito. É só se passar na revenda do carro dele. Como é que era antes de ser eleito e depois de ser eleito? Dá para Antes, saber? antes de ser eleito tinha meia dúzia de carros. Hoje você passa ali, tem carro tudo que é lado, tem vários. E o senhor sabe explicar o que é que ele fazia com esse dinheiro que o senhor pagava para ele? Se ele usava para comprar carro em espécie e vender mais caro? Ele já te contou alguma coisa disso, não? Ele nunca falou assim precisamente isso aí. Mas o que é que o senhor desconfia como empresário? Esse homem, eu desconfio que ele comprou alguns equipamentos, Tá, trabalhava com outra empresa, tá. porque o dia que ele me tirou que ele pediu para mim não participar mais do Robopes, da Hora Máquina e Caminhão, porque E que empresa é essa? teve uma vez que eu discuti com um cara no clube, no Elite, discuti com um cara, um vulgo, o nome dele eu não vou lembrar, mas é o tal de Zé Bodega. Tá, Zé Bodega. Eu discuti com ele lá no clube e que nós íamos brigar. Daí ele pegou e saiu que eu falei que ia pegar uma arma e ia me matar. tá, Esse Zé Bodega. Ele chegou e falou que foi até o carro. Segundo ele, foi até o carro para pegar a arma. E daí os caras seguraram ele, tal, tal. Daí um dia ele falou para mim que ele queria me matar aquele dia porque eu cancelei um serviço muito grande dele com o PIC. Eu nunca soube que serviço que é esse, porque esse Zé Bodega trabalha com caminhão. tá. Porque eu atrapalhei um serviço deles. Entendeu? Então, assim, tudo isso, o pessoal queria o quê? Eles queriam colocar maquinário, que é o que aconteceu com o Dubinski. Sim, Comprar maquinário e colocar maquinário para trabalhar na prefeitura. Isso aí era uma proposta que já vinha de tempos semeando. sim. Vinha de tempos semeando. Entendeu? Para tentar fazer isso aí. Por que eles me tiraram ali? Porque o maquinário era o meu. Eu não tinha necessidade de comprar o maquinário ou de vender maquinário. E começou a atrapalhar eles. Por isso que o PIC pediu para me sair. Entendi, Pediu para me sair da Hora Máquina. Pode ver, eu não participo da Hora Máquina em mais de 2 anos. Mas eu participava no começo. entendi. Eu estou contando assim, doutor, o que eu estou lembrando. Talvez tenha alguma coisa que não tenha valor nenhum. Não, mas é Também, importante. É também tem importante. alguma coisa que pode ter valor. Outra coisa que eu digo para você assim, ó, todo mundo cogita do Rocha. Tá, Todo mundo cogita do Rocha, que o Rocha, na pavimentação, o Rocha entrou como sócio do PIC. Eles falam que ele entrou como sócio do PIC para me tirar. Porque eu criava toda a pavimentação aqui. entendi. Eu ganhei, doutor, eu ganhei esse através da prática, prática do documento, eu ganhei quase todas as pavimentações do Planalto Norte. Então, eu acho que é por isso que o PIC estava querendo ganhar todos os lados, é isso? Ele quer ganhar de todos os lados. O cara que me segura uma nota, com tudo isso que eu já arrumei para ele, me segura uma nota por quase 6, 7 mil, segura uma nota e fica fazendo você. Ele quer, se o senhor conversar com 10 pessoas, 9 vão falar que ele estava muito ganancioso. E o dinheiro era acima de tudo. Tanto é que nem a família, ele não estava nem aí. Tanto é que deu problema na família, teve tudo, Sim. porque o dinheiro era acima de tudo. Então, assim, a ganância era muito grande. Não tem como eu falar para você que ele tinha negócio com o Rocha, porque eu não sei. Tá. O que eu estou fazendo é supondo as coisas, porque o Caça-Rato, por tanto dinheiro que ele tinha, trabalhando na prefeitura, de algum lugar vem. Sim. Então, o senhor perguntou a opinião minha do empresário. Certo.
Então, eu passei por um de empresário. Eu não Claro. posso, esse aqui eu não posso provar, né? Tranquilo, bem tranquilo. Christian, sobre imóveis e coisas do PIC, tu não sabe? Eu sei assim, ó. Até foi surpresa para mim uma vez, ele comprou uma casa da minha cunhada, Ah, onde que é? Que casa é a essa? Milena Conceição. Tá. Que Ele, trabalhava na prefeitura de nutricionista, é essa? ela é nutricionista. Ah, tá. Não sei se ela chegou a trabalhar na prefeitura, acho que trabalhou. Mas assim, a Milena, o marido dela é meu cunhado. Tá. E eles venderam a casa pro Pique lá. Por quanto? Venderam, ó, doutor, se eu não me engano, foi 400 mil. Tá. Eu não lembro. Foi 400 mil. Na época, na época, eu não sei se. É que assim, são coisas que eu não perguntei muito, mas na época eu não sei se não foi pago em espécie isso aí. Tá. Entendeu? Porque para mim que eles falaram na época Foi pago em espécie. que foi pago em espécie, sabe? Eu não Tá. posso precisar isso aí. Tá. Porque tem assuntos que eu Não adentrou não tanto, não fico fala. adentrando, porque é assunto familiar, se eu prefiro nem comentar com família, coisas assim. Pra não misturar as coisas, Não, né? eu sempre faço isso, sabe? Mas assim, na época eu lembro que o meu cunhado vendeu para a sogra dele, foi um rolo que eles fizeram, trocou por um apartamento na praia. Tá. E ela vendeu para o Pique. Eu só lembro que a minha cunhada, a Milena, mandava mensagem para o Pique direto e reclamava que o Pique não transferia a casa. Isso Ah, é? Isso acontecia? acontecia, que reclamava, pô, ele não transfere, não transfere, não transfere, e precisava que transferisse a casa. Isso ela falou algumas vezes, entendeu?